Olá, meus amigos! Está começando o Vila Talks, um programa onde a gente bate um papo com empreendedores que vão contar um pouco das suas histórias e aprendizados para inspirar quem ama o universo do empreendedorismo. E agora, em parceria com a Central de Rádio TV. Eu sou o Rodrigo Vila, publicitário e especialista em criação de marcas, e ao meu lado está a host e minha musa inspiradora, Vanessa Yamamoto. Olá, gente, amei. Um prazer, né? Eu sou a Vanessa Yamamoto, founder e diretora criativa da DUI e da DUI Pet. E hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, o querido Murilo Santucci, né? Chiquérrimo, que ele é sócio-diretor da Açaí Town. E claro que ele vai se apresentar e contar um pouquinho desse case de sucesso e inspirador. Bem-vindo, Murilo. Obrigado, Vanessa. Muito boa noite aí para o nosso público, Rodrigo. Obrigado pelo convite, ter a honra aqui de estar estreando esse novo formato aqui de vocês. Assim, é uma parceria de grande sucesso aí. Desejo que vocês colham bons frutos aí, né? E claro, a mensagem mais importante, né? Passar o máximo de conhecimento, aprendizado para os empreendedores, né? Que é o que eu tento fazer um pouquinho também. Legal, é isso aí, Murilo. Resolvemos trazer você porque a sua história realmente é muito inspiradora aí. É uma jornada aí muito vencedora, né? Que você passou por várias fases e saiu de Tatuí para o mundo. É isso aí. E Murilo, começa se apresentando, contando um pouquinho da sua história, mas primeiro, tá? Que vai ter todo um contexto. Como você começou a empreender no açaí, né? Tipo, no ramo de açaí, no universo de açaí. Certo. Bom, eu vou tentar ser o menos disléxico possível. Eu, desde criança, tenho problema com dislexia. Verdade. Então, eu vou tentar encaixar a cronologia, né? Bom, eu não sou tatuiano, né? Eu não tenho parente, não tenho conhecido, né? Depois fui conhecer algumas pessoas da minha cidade que acabavam morando aqui em Tatuí por trabalhar pelo conservatório. Eu vim aqui para Tatuí em 2008. Eu acabei conhecendo o Tatuí por causa da FATEC. Em 2007 eu estava servindo o exército, fazendo cursinho à noite, prestando tudo quanto é vestibular, né? Era Unicamp, Unesp, USP, e lembro um amigo lá no fundo do cursinho falar, presta FATEC passa. E aí eu olhei os cursos, estava prestando a maioria em engenharia, aí achei eletrônica, automação industrial, e aí tinha duas opções, Taubaté ou Tatuí. E ainda fiquei. Eu perguntei pro meu pai, o Tatuí é muito longe? É engraçado, eu sou de Leme, né? Pra posicionar. Anhanguera, região norte do estado. Araras, Leme, Pirassununga, né? E aí acabei perguntando, é muito longe? Aí eu descobri que era mais perto, né, que Taubaté. Então eu falei, vou prestar em Tatuí. E aí foi o que aconteceu, eu não consegui passar nos outros vestibulares e passei na FATEC. Aí, começo de 2008, vim para cá, morar em República, né, vim fazer a matrícula na faculdade, busquei a República, né, para ter um lugar, né, para morar, conseguir indicação na própria faculdade e já comecei a mudar minhas coisas no início de fevereiro. Vim para cá estudar, e só que eu vim, aquele negócio, né, você sai, né, da sua região, da sua casa, né, você perde todo o amparo, o conforto, né, você sai da sua zona de conforto. E ali eu já comecei a movimentar, né? Comecei a fazer amizade, conhecer. Antes de ter mudado, também tinha trabalhado numa empresa de computação, né? Dava aula, manutenção de computador. Aí tentei trabalhar nessa mesma rede, era uma franquia na época aqui na cidade, e acabei não conseguindo. E aí sempre procurando coisas para fazer. E ali eu começo a empreender, entre 2008 e 2009. Eu com mais um amigo da faculdade, que era aqui da cidade, o Fausto, ele é daqui, e a gente encontrou uma franquia de marketing digital, em pleno início de 2009, assim, o pessoal mal sabia o que era marketing digital, e era MagWeb o nome da franquia, era MagWeb, soluções para a internet.
Era uma franquia de baixo custo, mas já começou uma pequena loucura ali. Ele fez um consórcio do carro do próprio pai, né, para a gente conseguir investir nessa franquia, né, ou seja, faz que fez a compra, né, mas aí você só muda o nome do documento e pega o dinheiro para investir, né. E ali a gente começa a trabalhar essa franquia, só que na época, assim, era Orkut, era redes sociais, era Twitter, era newsletter, vendia CRM, intranet, vendia alguns sistemas. E a gente foi para Santa Cruz do Sul, que era a sede da franquia, ficamos uma semana para fazer o treinamento e vender. Em 2009, eu abro a empresa, tenho essa empresa até hoje aberta, para começar a prestar serviço aqui em Tatuí região, né? A gente pegou pela região de Sorocaba. Só que foi muito difícil no começo, assim, era bater, era pegar na mão, ensinar o que era marketing digital, né? A gente tá falando de 2009, ainda eu vejo às vezes muito podcast comentando, o marketing digital em 2016 era assim. Eu falo, nossa, eu tava lá no mato, então tudo era mato, né? E a gente começou aos poucos a desenvolver, né, acertar alguns clientes, entregar resultado e dentre todos os serviços que tinha, né, redes sociais, site, mídia, né, em geral, conteúdo, a gente começou a ver muito retorno nas campanhas pagas do Google. Legal. Aí começa um ponto, né, que eu coloco muito bem aí, porque aí é muito da história de hoje a gente exportar, né, Google. E beleza, só que assim, a gente não conseguia aumentar muito, né? Veio a crise 2009 para 2010, os empresários muito reticentes de investir, assim, era muito pouco e clientes com baixo investimento, era pouquinha coisa, né, que o pessoal investia, punha R$200 no Google, R$300 no Google, e a gente ficava com esses clientes. Ali eu já estava quase me formando, e comecei a me especializar muito nas campanhas pagas. E fui me especializar nisso, fazer certificação. Na época era em inglês, tinha que pagar as provas do Google. Hoje é muito mais fácil para quem quer se especializar nisso. E acabei dando um foco maior. Acabei me formando e consegui tirar a certificação. Eu lembro que eu postei no LinkedIn e começou a aparecer algumas propostas para eu ir trabalhar em São Paulo, em algumas agências, em empresa. E estava bem devagarzinho, assim, a gente tinha uma carteirinha de cliente, mas assim, nada muito entusiasmante. Meu sócio tinha ido trabalhar na Ford, estava me ajudando ainda, e eu comecei a ficar tentado, né? Nessa época, eu acabo conhecendo hoje minha esposa, né? Na época era namorada, conheço ela também por causa da FATEC, era um colega da faculdade. E aí acabou virando meu cunhado, acabei conhecendo ela tudo um ano antes de eu ir para São Paulo mesmo trabalhar só com a mídia Google, né? Fui trabalhar numa agência que tem a expertise, né, de gerenciar a verba de grandes empresas no Google, né? Legal, isso daí é uma habilidade que hoje em dia é muito mais reconhecida ainda e tem muito mais oportunidade, né? Sim. Trabalhar como gestor de tráfego, né? Fazer campanhas aí para chegar até o público certo. Então você já começou a empreender naquela época já, há muitos anos atrás, sim, desbravando completamente mesmo o cenário aí do marketing digital. 2009 começa a empresa, 2012 já estava indo trabalhar em São Paulo, né? Comecei pegando mid-count, né? Que era contas que investiam entre até 100 mil, 200 mil por mês, e depois fui para as key accounts, né? Que era contas grandes, investia mais de $1 milhão por mês só no Google. Caramba, que bagagem, trabalhar com grandes empresas assim, e administrar grandes verbas, né? Trabalhei em setor de educação, saúde, eram células, né, que eles dividiam, né, para atendimento. E era muito rico porque eu atendi muita startup. E a startup, você tem aquele universo de investidor, né, fundo de investimento, banco, e eles sempre querendo encurtar, né, o aprendizado. Por exemplo, eu trabalhei com Descomplica, Boa Consulta. Descomplica hoje é um unicórnio. Na época tinha os professores e o fundador. Grandes lá. Empresas. Era um negócio bem pequenininho. E era legal que quando entravam os investidores, eles faziam essa troca entre startups, né, para não precisar aprender do zero. Então, assim, tinha esse intercâmbio, né, que a gente conseguia adiantar, né, em performance, né, em resultado, se acelerava bastante.
E eu fui vendo isso, fui vendo essa receita se repetir, né, com outros grandes, né? Trabalhei com Bom Negócio, com o OLX, vi o setor de turismo, e-commerce, assim, hoje são empresas consolidadas, muito grandes, e tive a oportunidade de vivenciar isso, né, trabalhando com essas contas e ver. E sempre continuei atendendo com freelancer, né, a MagWeb em 2013 ela deixou de existir, foi uma franquia que tristemente quebrou. Assim, tinha quase 40 franqueados no Brasil, mas eles estavam muito à frente do tempo, até resultados que virou um unicórnio, foi uma parceira inicial e podia ter crescido muito junto, também acabou não dando certo, mas enfim, eu continuei. E entre 2013 e 2014 eu ficava nesse triângulo, né? São Paulo, Tatuí, final de semana, ou Leme, né? Que é a minha cidade, né? E aí sempre, ou minha esposa ia para São Paulo, ou eu vinha para cá, a gente ia para Leme, voltava, ficava nesse triângulo. E nessas indas e vindas o meu irmão levou vamos tomar açaí, né? E eu tomar açaí, eu não ligava para açaí, assim. Eu lembro de ter operado o siso, ter operado a amígdala, ter tomado açaí, mas não tinha uma lembrança muito boa, assim, do açaí, né? Tem uma questão, né, do gelo, né? Do floco de gelo. Não tinha uma qualidade tão boa. Aí meu irmão falou, não, tem um lugar aqui que tá bombando, que é legal, que é do Grise, você conhece ele e tal, vamos lá. Aí, tô meio desse formato de escolher os adicionais, puxa, eu e minha esposa achando sensacional. E meu irmão falou, ó, tem um negócio bom esse daí. Foi aí que começou a virar chave, as oportunidades. Aí a chave começa, né? Só que é aquela loucura, né? Eu tava com uma rotina pesada, né? Em São Paulo, semana inteira puxada. Quando era um Bom Negócio, era no Rio de Janeiro, ficava 2, 3 dias aqui, 2, 3 dias no Rio, então era super corrido. Só que aí isso começou a chamar a atenção. Eu voltava para Leme, a gente ia lá no açaí, o açaí bombando. E voltava aqui para Tatuí, pô, não tem açaí, assim, tinha quem vendia açaí na tigela, né, assim, sorveteria há muito tempo, né, vende, né, mas não tinha esse formato focado. Era né, bem mais básico só. Era basicão, né, era banana e granola, você não encontrava muito mais. Aí você chegava num modelo que tinha ali mais de 40, 50 produtos diferentes para combinar. E daí demorou, assim, Murilo, para você dar o start inicial? Você ficou ensaiando essa ideia? Ficou bem tentadora por um tempo ou foi... Demorou um pouco. E assim, eu vou falar, teve vários momentos assim que estava muito fácil, né? Eu tava tranquilo em São Paulo, né? Tava conseguindo ser promovido, né? Saí aqui de Tatuí, tava com a empresa com pouco cliente, tudo, consegui lá, né? Tive uma ascensão profissional. E a Juliana também. A Juliana trabalhava na Ford, tinha virado engenheira. Assim, nem precisava procurar a sarna para coçar. Né? Aí que tá uma das características do empreendedor, né? De ele assumir riscos, novos desafios, né? E sair da zona de conforto, né? Porque não é todo mundo que tem essa ousadia, né? Já estava uma vida cômoda ali, construindo a sua carreira, né? Mas você resolveu empreender e alçar novos voos. Tava tranquilo a vida até ali, só que é aquele negócio, né? Aí você encontra a vontade, né? Você junta a fome e a vontade de comer e eu tinha muito essa questão, né? De estar acompanhando empresas, startups, né? Tudo que estavam crescendo e colocar um pouco em prática numa escala menor, né? Eu acho que eu consigo fazer isso local, regionalmente, né? E aí eu vi o açaí, né? Eu tinha gostado do modelo, achei gostoso e comecei a trocar ideia com o Rafael Grise lá de Leme, que é a tribo do açaí até hoje, é a tribo do açaí, da marca ele emprestou na época. E aí eu comecei a encher o saco. Eu falo que a história de empreendedor é de ser chato. E, eu agradeço, muita gratidão ao Rafael, mas ele me aguentou apurrinhar muito, porque aí esse triângulo que eu ficava, São Paulo, Leme, Tatuí, acabei começando a ficar só em Leme, né? A gente ia final de semana, ia para Leme, e eu começava a molar o Rafael, comecei a acompanhar ali. E ele foi super recepcionista. Um mentor, assim, também, porque ele dividiu total
bastante conhecimento. Abriu as portas e colocou a gente literalmente para dentro. Você fez um laboratório antes ali na empresa para ver como funciona, entender, né? Acompanhei ele. Isso no final de 2013, começo de 2014, né? Comecei a entender como é que era o negócio, né? E não estava acostumado, né? Porque a própria franquia que eu tinha, eu não... Já, 2009, a gente já trabalhava em home office, a gente não tinha escritório. Lá em 2009 era um home office, então eu não estava acostumado com aluguel, né? Com todas as responsabilidades, né? Quando você coloca um negócio físico na frente. Né? E ali comecei a levantar, né? Os custos, né? Para investir, e assim... E eram muito baixos na época, né? Aí o que tinha ficado mais difícil ali no começo de 2014 era encontrar ponto, né, comercial. E a gente não estava conseguindo achar, quando achava era muito caro, né? Embora eu estava trabalhando, a Juliana trabalhando, estava fora da realidade, né? A gente não estava acostumado, né, com comércio. E aí a gente encontrou o ponto da Rua do Cruzeiro, né? Que foi onde a gente iniciou ali. Sim. E aí era um ponto que a gente precisou terminar, tinha que fazer banheiro, né? Fazer todas as adaptações, né? Para quem é de comércio, alimentício conhece. E a gente começou a ver, só que estava muito fácil para mim desistir. Só que era um aniversário meu, 18 de abril, era um sábado, eu estava em Leme. E assim, a gente tava nessa, fecha, não fecha, ponto. E aí o Rafael, para começar, é tigela, né? Sair na tigela precisa de tigela. Hoje até mudou, é copo, né? Mas na época era muito tigela. Aí você precisa de tigela. E ali, quase vizinho de Leme, ali tem Porto Ferreira, que é a cidade do porcelanato, né? Aí juntou eu dei a facilidade, já investiu nas tigelas. Eu ancorei ali. Eu peguei esse dia, tava muito fácil eu parar, sabe? Arrumar outra ideia, desistir. Mas era meu aniversário, no final do dia iam uns amigos lá em casa, né? Comer um bolo, eu tomar uma cerveja. E eu fui buscar as tigelas aquele dia, enchi o porta-mala de tigelas, lembro que tinha descido as tigelas e meus amigos foram lá, o que é esse monte de tigela aí? Eu falei, eu vou abrir um açaí em Tatuí. Falei, se eu não tivesse feito isso, tivesse ancorado, né, assumido, né... O compromisso do investimento das tigelas. Não só investimento, mas você ter dado a palavra, né, para os outros. Então era muito mais fácil você voltar atrás. Esse compromisso público aí faz com que a gente depois... Tanto é que na semana seguinte a gente fechou o ponto. Foi ali. Eu acredito muito que ali está um dos marcos. Mas um dos desafios mesmo do empreendedor realmente é tomar essa decisão, né, e partir para ação, né, para executar os seus planos, porque muitas vezes fica só no plano de negócio, no papel e não acontece, né? Então você tem que assumir risco mesmo e encarar e começar a dar os primeiros passos, daí vai tudo acontecendo. Vai fluindo, né? Vai fluindo. Exatamente, começa a fluir e é aquele negócio, né, assumir compromisso com outras pessoas, tudo, né? Comecei a falar com o pessoal que trabalhava, né? Eu tô montando um negocinho assim, vou precisar tirar uns dias de férias, né? Tirei 2 semanas de férias para inaugurar e começou, né? Obra, mecha, certa, passou maio inteiro, foi começo de junho, né? Eu lembro que a abertura da Copa do Mundo foi no Dia dos Namorados, né? A Copa do Mundo aqui no Brasil, foi no quinta-feira, dia 12. No dia 13 a gente estava inaugurando, né? Levei as meninas para Leme, foi uma pauleira aquela semana, levei as meninas para treinar, né? A gente tinha contratado as 3 primeiras meninas para trabalhar, treinamos em Leme, terminando de acertar, inauguramos, faltando tampa do balcão, faltando um monte de coisa. O Gris emprestou a marca, a gente usou a tribo do açaí aqui em Tatuí também. Mas foi assim, a Juliana trabalhava na Ford, conseguia acompanhar no final do dia. Eu só vinha nos finais de semana, né? Saía sexta-feira à noite de São Paulo. E o negócio foi acontecendo. Só que assim, nunca foi assim, nossa, meu sonho era empreender açaí. Assim, era uma vontade que eu tinha de fazer. O negócio dar certo, né? Aplicando um pouco do que eu tinha aprendido. Então, na época eu estava fazendo muita campanha de YouTube, download de aplicativo, o Bom Negócio precisava aumentar a base de usuário. Hoje é o contrário, se olhar a usabilidade 80% dispositivo mobile, né, celular, e 20% só computador, tablet. Na época era o contrário, 2014 eles tinham uma necessidade de migrar para os smartphones, né? Não era tão difundido igual é hoje, né? Hoje a gente tem 4G, na época era 3G.
Então, porque ia facilitar, né? Para você fazer um anúncio, tirar foto e já publicar. Na época a pessoa upava as fotos no computador. Então, eu estava trabalhando tudo com isso, né? Trazendo formato novo, campanha beta, né? Era muito beta que a gente testava nesses clientes, né? Porque tinha muita verba para investir. E eu acabei usando um pouco disso. É bom que você também teve um aprendizado com a verba dos clientes, né? Então você investiu, pegou um background muito grande, né? E hoje em dia o tráfego pago principalmente é uma das principais habilidades, né? Para crescer os negócios, né? Sim, assim, é uma veia muito forte, assim, acertar. Na época eu usei para fazer o brand, né? Que aí você é o especialista. E usei mesmo, assim, acompanhava, né, via o que estava dando mais resultado, formato, tipo de campanha, né, porque eles investiam milhões, né, em cada um, né, e aí você conseguia ver qual era a performance de cada um. E aí eu apliquei isso em menor. Hoje é muito difundido, hoje qualquer pequeno comércio, né, qualquer empresário que estudar um pouco, ele consegue pôr é democrático o negócio. Na época era muito fechado. E eu lembro que chegavam pessoas com o celular assim, eu quero esse, porque eu estava vinculando campanha no YouTube. E aí dava uma impressão assim que a empresa era muito maior, né? E foi assim, um investimento muito baixo, assim, foi tipo 10 mil da minha esposa, 10 mil meu e 10 mil parcelado no cartão. E assim a gente começou, né? O negócio muito simples. Só que, assim, inauguramos no inverno, a gente foi ver sobre isso também, né? Muita franquia de sorvete aconselha inaugurar no inverno esse tipo de negócio para testar o negócio, né? Operacional, operacional, equipe, porque senão... Fazer no verão, né, a gente tem mais possibilidades. Você pode começar, né, pode dar muito bom, como pode dar muito errado. E ali é pra se acostumar, né, porque é 880 o negócio, literalmente. E para você ficar, por exemplo, integral, assim, focado na Saital, assim, levou um tempo ainda esse processo, você indo viajar, trabalhando em outras empresas? Foi um tempinho, foi assim... o negócio começou a crescer muito rápido, começou junho, quase na metade do mês, né, no dia 13 de junho, julho, inverno, né, só que foi um inverno meio ameno, mais para quente aquele ano, e a gente via que tava meio que dobrava, e assim, tipo, no segundo mês já tava pagando as contas, né, já tava no break-even, foi um break-even muito rápido, de conta, né, não de retorno, né, do investimento, e aí, quando foi em setembro, né, que começou a esquentar de fato, a gente já estava com 5 indo para 6 funcionários, né? A gente começou com 3 e assim, dependendo totalmente da equipe, né? A equipe tocando, a gente sabendo que estava tendo algumas falhas, final de semana eu voltava aí acabou aquele triângulo, né? Teve a época que eu só fiquei em Leme, aí eu ficava só em Tatuí, porque eu chegava sexta-noite, era sábado, bater açaí, deixar açaí pronto. Tem que pagar o preço, hein? Era muito rudimentar a forma que a gente fazia, era muito pequeno aquele ponto. E a gente batia, eram as pedras, uns liquidificadores industrial pequeno, hoje é muito pequeno, né, por equipamento que a gente usa, mas a gente fazia, deixava congelado e as meninas rebatiam num outro liquidificador de alta velocidade para dar cremosidade durante a semana. Mas era assim, era sábado paulando ali, aí ia buscar, né, nos atacadão, né, repor Nutella, os adicionais. E eu lembro que saía, no começo eu saía tipo segunda de manhã, né? Quando eu comecei a trabalhar em São Paulo. Aí depois eu falei, ficava preso no trânsito. Aí eu começava a sair já na segunda, só que 1h da manhã, né? Ficava até 10, 11 horas na loja, voltava para São Paulo de madrugada, no outro dia começar tudo de novo. Isso é bem legal, né? Porque todo mundo imagina que empreender, a maioria das pessoas que vem, né, imagina a parte que brilha, né? Não imagina que todos nós começamos assim com pouco, né? Passando por alguns perrengues, improvisando, né? E realmente com poucas pessoas, né? Sim. Sempre assim. Até você falou que inicialmente começou você e a sua esposa, né? Início, eu e minha esposa, depois 3 funcionários com a loja já em operação, porque tanto eu e minha esposa a gente não conseguia ficar. Eu tenho muito agradecimento ao meu sogro e minha sogra que apoiaram bastante, ajudaram, assim, ela estava trabalhando, eu trabalhando,
faltava alguma coisa na loja, ajudava a levar uma fruta, levar um recheio, estocava na casa da minha sogra todas as compras que fazia nos atacados. Então, assim, isso foi muito importante, mas é tudo muito simples, você vai testando, né? Pô, dá certo e, assim, a gente não dependia do negócio, né? Eu empreendi pela oportunidade, não pela necessidade, né? Eu vi a oportunidade, sabia que dava para aplicar e foi indo. Então, assim, todo o que a gente estava ganhando, a gente aplicava no negócio. Tanto é que foi setembro, e no processo funcionário, aí eu vi, porque, assim, eu tinha conseguido duas promoções, duas promoções em um curto espaço, e aí eu falei, poxa, vai começar a demandar, né? Que aí começa a ter mais funcionário, começa já a ter algumas briguinhas, já ter algumas coisinhas assim. Gestão de pessoas, e aí você você entrou nesse universo que é totalmente diferente, né, do que você trabalhava antes. Você estava mais no meio corporativo também, assim, sim, né? Eu já lidava com equipe em São Paulo, mas era totalmente diferente, né? Era problemas diferentes, escala diferente. Só que aí eu comecei a ver que ia atrapalhar, né? Eu estava lá trabalhando, né, viajando, gerenciando, e aí começava alguma coisa. Aí eu falei, poxa, não posso deixar cair, eu vou ter que pedir a conta, vou sair. Conversei muito com a minha esposa, né, ela me apoiou. Ela falou, poxa, tô aqui na Ford, né? Hoje tu não sabe o que aconteceu com a Ford no Brasil, né? Mas na época tava tranquilo, né? Uma empresa que aqui no Sul é conhecida como mãe, né? E ela falou, eu seguro as pontas, né? Tá vendo, ó, por trás de um grande homem sempre tem mulheres, tá vendo? Inspiradoras. Esse podcast não é verdade? Ela que tinha que estar aqui. Que bacana. Que ela é vergonhosa. E viu, Murilo? Bacana isso, né? O empreendedor também, ele nunca nasce pronto, né? Você foi se capacitando durante todo esse processo, se tornando o que você é hoje, né? Buscando conhecimento, especializações. E uma vez você comentou para mim que fez... acho que uma mentoria com o Thales Gomes. Como que foi? Conta pra gente essa história. Eu não cheguei a fazer não fiz a mentoria com ele, mas eu fiz muito curso. O que eu falo, voltando na cronologia, né? Pedi a conta, foi em setembro, né? Conversei com a minha diretora, falei, o negócio tá andando, vou começar a ter problema aqui, então eu vou para Tatuí para focar no negócio. Aí minha esposa também já apoiou. E aí ela falou, poxa, tá conhecendo uma joint venture aqui, que era o Bom Negócio juntando com a OLX. Segura um pouco aí, que aí você sai e vai tocar a sua vida. Aí esse segura um pouco foi de setembro até janeiro. E nesse meio tempo eu comecei a pesquisar muito sobre açaí. Encontrei já matéria sobre exportação de açaí, encontrei outros empresários de açaí. Eu tinha muito medo de que ele fosse uma moda, igual aconteceu com as paletas. Eu trabalhava na Padre João Manuel, né, quase do lado ali da Augusta, né, Alta Augusta. E assim, eu lembro que tinha praticamente uma em cada esquina e de repente foi um cemitério de paleteria. E aí eu falei, poxa, será que o açaí não tá indo para... Não é um boom só e é uma moda? Aí comecei a conhecer mais empresários, né? Meu próprio fornecedor de Pouso Alegre, que até hoje a gente tem muita amizade, era um cara que já estava há mais de 10 anos, conheci um empresário em São Paulo, eu comecei era um cara que ele dava aula na FGV e ele tinha 4 açaiterias lá em São Paulo, e aí eu descobri o dia que ele ia, né, conversar com os funcionários dele, aí eu saí do trabalho, ia lá tomar açaí e ficava lá cercando. Acho que eu precisei umas 4, 5 vezes lá para encontrar com ele. Ficava tomando, esperando, aí perguntava, hoje ele veio, já passou, não sei o que lá. Aí encontrei com o cara. Nossa, o cara foi formidável, assim, foi um dos melhores bate-papos assim, que fez eu ganhar coragem. E além, então, de você aproveitar as oportunidades, você criava as oportunidades. De novo, é a história de encher o saco. É aquele negócio, eu ficava aparecendo ali até o dia que eu conversei com ele. E aí ele falou, cara, se é moda, eu tô na moda há mais de 10 anos. E aí ele começou a explicar, ele falou, cara, é um negócio você focar, tem futuro, mas você tem que entender, é um mercado, né, é uma fruta amazônica, né, não deixa de ser um produto agro, né, que você tem sazonalidade, chuva, seca, safra, entre safra, né, você tem uma série de coisas. Muitas pessoas não imaginam, né, porque a maioria conhece o açaí assim, mas em determinados, né, estados do Brasil, eles
comem em pó, salgado. Eu já vi até no feijão, né? Sim. Assim, eu brinco, é um produto coringa. Ele, assim, ele não é naturalmente doce, não é uma fruta doce. É uma loucura E isso, por né? isso que ele combina tão bem com salgado como com doce. E aí, o que aconteceu, né? Eu conversei, né, com esses empresários, fiquei mais tranquilo. Fui pedir já tinha pedido a conta, né? Agora tem que dar certo. Agora vai ou vai, né? E é isso que é bom. Não tem plano B. Você não tem plano B, você tem que focar e fazer dar certo. né? Não tem plano B. E só que no meio desse caminho, em dezembro, eu recebi a proposta eu trabalhava, né, com a agência, né, que cuidava, né? Eles nem se denominavam agência, né? Porque eles falavam, a gente é muito mais assessor de investimento em mídia, né? Porque a gente dá ROI, né? Retorno sobre investimento, do que uma agência, né? Que normalmente só campanha, conteúdo, brand. E aí eu fui chamado para trabalhar no Google. Comecei aí, eu falei para a Juliana, e agora é a prova. Né? Né? É a prova. Fiz assim, quem já pesquisou um pouco o Google, é bem maluco a forma, né, de contratação, são várias entrevistas, né, fiz várias delas, né, foi passando, só que numa delas eu abri o jogo, falei que eu já estava pedindo a conta, que eu estava indo para a cidade, e ali eu derrubei aquela ponte, né, não tinha... eu falei, eu vai, né? E você ouviu o seu feeling, assim, tinha algo maior te falando, invista nisso, acredite nisso. Te dá coragem, assim. Sim, isso levar é muito do pessoal, né, da minha esposa, né, porque a própria família mesmo, você é maluco, vai largar o trabalho que você está indo, pô, agora né? Proposta Google, vai para tocar o boteco da açaí, minha mãe. Eu acredito que todos os empreendedores passaram por esse desafio aí de todo mundo não acreditando, né? Nossa, família zero, família vai ser louco, né? Vai empreender, vai fazer, poxa, tá indo tão bem aqui, né? Por que vai fazer isso, né? E aí... Essa também, abrindo um parênteses, né? Que é uma dica muito boa. Que a gente tem que acreditar na gente, no feeling, nas pessoas que nos amam, porque a gente vai ouvir muitas coisas externas. Exato. E muitas vezes de pessoas próximas exatamente. ainda, né? Pô, familiar, gente que você ama tudo, mas assim, aí você só comendo, né? Qual que é a sua base de conhecimento, né? Em negócio, né? Porque minha mãe é professora, meu pai é agricultor, meu irmão é policial, então assim, eu venho de uma base que assim, busca segurança, né? Prestar concurso, entrar numa empresa, fazer uma carreira, né? Porque empreender é um risco, né? Total. É um risco diário, né? Motivação diária, são desafios diários. Né? Uma coisa eu posso afirmar, não tem um dia fácil. Não tem, isso resume, né? Tem um dia mais gostoso e menos gostoso, mas não tem dia fácil. Eu gosto muito de empreendedores, cases de sucesso, compartilharem isso, né? Porque é muito desafiador, mas também é muito gratificante quando a gente consegue passar por esses desafios, né? E olhar para trás e pensar, gente, eu consigo, né? E eu acreditei e deu muito certo. É a superação. A superação. Vim para tocar o negócio, né, com apoio, né, eu vim morar com meu sogro e minha sogra, né, de novo, né, saí de Tatuí, que eu estava numa república, fui morar com a minha avó em São Paulo. Aí saí de São Paulo, fui morar com meu sogro e minha sogra, né, então a vontade de fazer dar certo era muito, aí comecei a focar muito, até continuei indo bastante para São Paulo fazer curso. Fiz curso de picolé, sorvete, paleta, gelato, já estava começando a questão do gelato. Porque mas uma coisa que eu acho muito legal isso do Açaí Town, porque ele tem um mix ali, né? Então, por mais que as pessoas possam imaginar, é sazonal, algo assim, ali tem também vários outros produtos, né? Que depois, lógico, você vai comentar, mas tem várias coisas gostosas lá. Então, e o fato de você estudar te abriu também a mente, né? Para você poder colocar outros produtos, exatamente, não somente o açaí. Aplicar, porque até então, né, saindo do emprego, tudo, eu falei, agora esse negócio tem que dar certo mesmo, porque aí parou de ser um negócio de oportunidade, né, para ser um negócio que, pô, eu tenho que construir minha vida aqui agora. E aí fui me especializar, fazer curso, né, segurança alimentar, food safety, Sebrae, nossa, muito cursinho de Sebrae, Sorocaba, né, mas tem alguns cursos mais aplicados, né, que você vai até o núcleo lá, faz, é semanal.
E nisso eu comecei já a olhar as oportunidades, né? Eu falei, poxa, tô com a loja, só tinha uma lojinha ali, né? Mas a cabeça já tava 1 milhão, né? O negócio já era muito grande, já né? Tava visionário ali, querendo... Do começo. E deve ter passado várias ideias na sua mente. Será que eu faço franquias? Qual o modelo de negócio que é... essa era uma das que minhas eu posso perguntas escalar, né? futuras. Então, para você... Isso tava totalmente... Quando voltei aqui para Tatuí, isso já tava bem claro que eu ia ter que expandir de alguma forma. Então você sempre já pensou grande já em crescer, né? Depois de um certo período de loja. Eu acredito que a sua base, que você teve esse conhecimento todo também vamos dizer assim, no ramo digital, de SEO, né? Sim. Eu acho que também te fez ver mais as oportunidades, né? Não, por isso sim, que tudo é muito válido, né? A trajetória que a gente... É a bagagem que a gente tem, né? Exatamente, aquele negócio. Se eu pude ver mais longe, é porque eu vi através de ombros de gigantes, né? E assim, eu sou muito grato. Eu sempre sou muito grato às pessoas, assim. Acontece bons momentos, maus momentos, mas assim, eu sempre tive a sorte na vida, né? De encontrar pessoas... Encontrar pessoas muito boas, assim, que assim, acrescentaram, né? Às vezes não diretamente naquele momento, mas no outro momento, assim, isso eu acho que é a maior sorte, né? Vamos falar, se tem alguma sorte aí, é de ter conhecido pessoas boas. E ali nessa, né, bom, agora o negócio tem que dar certo, né? Comecei a pesquisar, né? Quais eram as possibilidades. Eu voltei para cá, dar uma deprê, né? Porque eu estava com um cliente que estava investindo 10 milhões mês. E aí, de repente, você está no mercado, né? Fazendo a compra, olhando o preço da banana, né? Então, você fica um pouco baqueado. Mas é aquele negócio. Se você sabe, né? A direção que você quer tomar, então nada mais te abala, né? Assim, abala um pouquinho, né? Mas você já volta para a estrada ali, né? E ali eu começo a pesquisar, né, a estressar as possibilidades. Ali veio o aplicativo em 2015. Eu acho que você também participou, né, de um projeto de aplicativo. Você acho que foi um dos primeiros aqui na cidade, né? Eu acabei desenvolvendo também alguns materiais, né, alguns layouts, algum conceito, né? Então, desde o início eu já tinha essa ideia também. Depois de um certo tempo também auxiliei, né, na construção do Tatuí Delivery. E eu lembro que acho que foi um pouco depois acho que dos grupos de cupom, né, que na época teve bastante. Aí eu vim com o aplicativo. Eu lembro que de aplicativo de comida a gente foi o primeiro a lançar, foi em 2015, né? 2015. Eu vi que essa... E eu noto também que era algo tudo muito novo, mas os primeiros patrocinados que a gente se via em Tatu era do açaí. Sim. Né? Era muito doido, porque tava em tudo. Eu falei, gente, tá em tudo. Né? Isso foi o que gerou uma base muito boa, né? Eu vim pra cá, né? Falei, agora o negócio tem que posicionar no dar mercado. certo. Vamos posicionar a empresa, né? Aumentar, né, essas campanhas. Coloquei o aplicativo e o que eu tava fazendo lá, a campanha de download de aplicativo. Fiz aqui, só pra Tatuí, né? E aí a gente começou a crescer a base. É um negócio que... eu lembro que em 2016 a gente estava chegando, acho que em 4 lojas, o delivery já superava praticamente as 4 lojas, porque a gente fez muita base de comprar mídia, né? Hoje, para ter ideia, a gente tem uma base aqui só de Tatuí, isso porque a gente tirou o pé, já faz um tempo já. A gente tem mais de 30 mil pessoas de Tatuí dentro da nossa base. Então, assim... São clientes quentes, né? Que você já validou e testou, né? Aí, pessoal, uma pausa especial aí agora, gente, porque tá chegando novidade. Nosso produtor chegou, olha isso aqui, gente. Aí que, modéstia à parte, eu já conheço, sempre consumo. Sim, eu vou dar um parênteses, porque o Rodrigo é Açaí Lovers, tá? Ele é, acho que, um dos melhores clientes seu, hein? E viu, pessoal, e tem também uma novidade aí, né, que é um grande privilégio, além de eu gostar do produto, eu ajudei a restilizar essa marca aqui, ó. Ah, não! Aí sim! Que demais, que privilégio, hein, pessoal? Que bacana, viu? É gostoso de trabalhar com projetos que a gente gosta, que a gente compra, né? Então foi muito inspirador, eu ajudei a criar toda a identidade visual aí para essa nova fase da empresa, né? Que você já estava planejando aí, fazer exportações e tudo mais. Olha isso. E ajudou a criar um novo posicionamento, né, Murilo? Uma pausa aqui que eu vou tirar uma foto, gente. Podem ir conversando aí, né? Quem faz ao vivo. Gente, olha isso.
Deus! Bom, o Vila ajudou a gente nesse momento de reposicionar, né, a marca, né? A gente buscou naquela época. A gente estava com uma identidade mais infantil, né? Vamos falar assim, né? Que acho que são momentos, né? Mas um pouco antes vem a mudança, né? Da marca, né? Como eu falei, né? Peguei a marca emprestada lá de Leme, que até hoje o Rafael tá lá, Tribo do Açaí. E nessa transição, Murilo, do Tribo Açaí, para Açaí e tal, o público ainda ficou um pouco confuso, foi um pouco difícil, né, fazer essa transição, né? Até hoje, porque o pessoal acha, faliu, e aí entrou essa Açaí e tal. Não, eu escutei já compraram a empresa, o Murilo voltou pro tráfego pago, para cuidar de agência. Eu vi muita história, assim, a gente fez a campanha, divulgamos, fizer alguma coisa, mas o popular mesmo, ele só percebeu que trocou a marca ali, e aí é o que eles falam, fechou aquela empresa, abriu essa outra. E aí você tem uma queda, né? Porque tribo é um nome que pega muito fácil, né? Eu vou na tribo do Açaí, perto da tribo. Então, assim, para nós doeu bastante, mas isso veio quando a gente já estava se preparando para exportar. Foi 2017. Que a gente fez essa mudança. Eu já tinha entrado num programa que o pessoal brinca, né? O Sebrae da Exportação, que é a Apex. Apex, né? Eles têm um programa que chama PayEx, tem em Sorocaba. Eu, direto quando eu converso com empresários, né, que estão interessados, na época era praticamente uma pós-graduação, você tinha que, a cada 15 dias, você passava uma quarta-feira inteira lá. E nessa época que eu fazia o programa, a Juliana ainda não tinha saído da Ford, ainda estava só eu. Uhum. Eu era que fazia a compra, contratava. Açaí eu ainda estava acertando ainda pessoas para bater, porque até então era eu que batia o açaí. O famoso, né? Eu, né? Faço tudo. Que nossa, não imagino que emprego é isso. Eu brincava, o Rodrigo é uma urgência, né? Na hora que você vai mandar um e-mail, você coloca lá, né? Financeiro, @Rodrigo Vila, contato @Rodrigo Vila, arte, dá uma seriedade nos departamentos, né? Mas no começo era assim, tinha uma equipe, equipe cuidava, frente de loja, cozinha, delivery, né, que a gente estava crescendo, mas não tinha assim, financeiro, marketing, administração, marketing era eu. Administrativo, minha esposa ajudava bastante, né, e aí você vai só pegando muita coisa. Mas aí foi que em 2016 comecei a entrar nesse programa, comecei a fazer sem ter fábrica, sem ter nada. Tava expandindo loja, indo para a quarta loja, né? Tava expandindo loja, mas já tava com a mentalidade de exportar, é isso? Isso. E como que foi esse desafio aí de você decidir exportar e não seguir muito pro ramo de franquias, né? Onde é o caminho comum, né? Você fala, não, vou nadar no Mar Azul, né? No Oceano Azul. E eu vou completar, né? Para você poder falar tudo, né? Por exemplo, até eu vi, lógico, né, que eu pesquisei uns vídeos seus, você dizendo que hoje 60% é exportação. Já aumentou, Já aumentou, olha, que sucesso. Já passou isso. Que beleza. Quantos por cento hoje de exportação? E uma outra pergunta junto é isso, né? Porque a gente vê que tem um super potencial, eu vi também que já tem uma base em Sorocaba, né? Acredito, sim? Não, o que aconteceu? A gente... eu vi nessa pegada, vamos franquear, né, aumentar, só que eu abri muita loja aqui em Tatuí. Então é muito operacional. Eu acredito que foi um erro que eu cometi, assim, de início. 2015 eu vim com a segunda loja, né, com a São Bento, que hoje é a nossa matriz, né, é a única loja que a gente ficou aqui na cidade. A gente teve loja perto da matriz, loja no Santa Rita. Só que o foco, quando eu comecei a fazer esse programa, eu já estava mudando, né? Eu já estava pesquisando desde 2015, vendo essa questão, exportação. Tinha pessoas que representavam, tinha um representante de Sorocaba, tinha Piracicaba, teve até Santos que levou a marca, São Paulo, só com delivery. E eu tive essas pessoas como concessão, não era uma franquia, né? Eu emprestei a marca, né, para eles usarem os produtos. Só que quando eu comecei a reduzir loja, né, colocar o foco na fábrica, eu recolhi a marca de volta, né? Eu peguei essas pessoas, criaram outras marcas, né, continuaram consumindo o açaí nosso, mas foram cada um com a sua marca, porque eu não tinha a estrutura de franquia, né? Você tem que fazer muita gestão de pessoas, né? Exato. E é muito mais operacional, né? Tem que ser muita estrutura. Estrutura. E eu já estava me preparando para exportar.
E... Eu tava pensando ainda, né? Maior. Assim, um passo maior. Porque você viu também possibilidades, números, claro, né? Então, foi uma decisão bem legal de levar um produto muito bom para onde não tinha outra oportunidade bacana, né? Exatamente. E nesse processo de exportação, hein, Murilo? Eu vejo que você trabalha com private label, personaliza marcas de, né, outros players. Como que funciona esse processo de exportação aí? É muito complexo aí? Você fecha uma parceria, personaliza a marca, mas o produto é totalmente de vocês? Sim. Tem casos e casos, tem casos que vai na nossa marca, a gente está com carregamento, era para ser amanhã, já mudou a data do gate lá, do container, mas essa semana acho que ainda carrega, que vai para a Austrália, e a Austrália vai com a nossa marca mesmo, mas a gente tem país que vai, o Chile vai com açaí tal, tem país que a gente faz o private label, né, na marca do cliente. Então, é uma oportunidade que a gente viu de fazer, a gente viu essa necessidade, né, principalmente os países árabes. Assim, hoje a gente atende Bahrein, Catar, Jordânia, Emirados, e praticamente quase todos ali são na marca própria, né? Porque eles, ninguém melhor do que eles para comunicar com o público deles, né? O açaí tal, né? Tá muito intangível, né? E abrindo também um parênteses, né? Porque muitos que estão nos assistindo sabem, né, conhecem, né, a palavra private label, mas assim, então no caso, tá, o Murilo com a Açaí Tal, ele exporta tanto a marca própria, né, Açaí Tal, mas também, no caso, o produto, conta um pouquinho, né, para as pessoas entenderem, ou seja, você pegou na exportação 2 nichos, né, vendendo a sua marca própria, ou seja, trabalhando bastante seu brand, né, então já é bem legal que tem lugares fora do Brasil com o produto brasileiro, com a sua marca, mas também tem, né, o seu produto brasileiro maravilhoso com a marca, né, no caso do cliente, que já comunica diretamente. Como é pra você isso, assim? Explica um pouquinho, porque a gente tem aquela coisa, né, amor pela nossa marca, pelo nosso produto. Sim. Conta um pouquinho disso também. E isso também foi acontecendo, né, como aquele negócio, empreender é quase como dirigir no escuro, né? Na verdade... Ele não está desanimando, mas é a verdade. Dirigir numa estrada à noite, né? Então, você só vê um pouquinho para frente, mas depois tem curva, aí chove. Então, foi meio que foi acontecendo, porque... a ideia é franquia, né? Abre mais loja, pensa, só que aí já dá uma ajustada, a gente monta a startup do açaí, que era a primeira fábrica, aí foi a vez da minha esposa pedir a conta da Ford, quase 10 anos trabalhando lá, e ela, na época, nem tinha acontecido o que hoje todo mundo sabe que aconteceu, ela pediu a conta lá, abre mão também, vem para acreditar no projeto. E isso em 2017, a gente monta ali nessa rua, lateral aqui, na Jerônimo ali, onde era o Tatu e Balanças, e a gente monta uma fábrica muito pequena, né? Um barracão que não é grande, é no centro da cidade, e a gente montou dentro de container, né? O container a gente dividiu no meio, matéria-prima, produto acabado, e o outro container era a nossa produção. O Vila conheceu lá na época, dá 15 metros quadrados. E assim, de novo, a gente sempre reinvestindo no que a gente estava ganhando, mas muito enxuto, muito simples, né? A gente testava o modelo e aí hoje usa tudo o termo, né? Pivotar, tudo. A gente já fazia isso em menor escala, né? A gente fez o produto mínimo viável, né? Que é o MVP, que o pessoal fala. Já validava. Investindo, né? Pequeno, as máquinas eram pequenas, né? Tudo, e começamos a distribuir, né, uma para as próprias lojas, que antes a gente fazia artesanamento nas lojas, concentramos tudo no lugar, começa a distribuir, e ali eu já começo a traduzir o material, né, inglês, português, espanhol, para conseguir fazer as campanhas. Aí usei muito o Google, né, campanha paga, né, palavra-chave, anúncio traduzido, as palavras-chave, pessoal buscando a gente, né, nesses outros países, encontrando. E aí veio a necessidade de mudar de marca, que era a tribo do açaí, né, abrasileirado e tudo mais, mas não tem significado lá fora. Então, a gente foi procurar. A tribo também tinha uma questão que era considerada marca fraca, era até do cliente que eu tinha trabalhado em São Paulo, que era o Bom Negócio, tanto é que hoje é o Bom Negócio, mas a marca que ficou é o LX. E olha, só abrindo um parênteses também, né, falando em marca, o quanto é importante, né,
ter uma marca que se posicione com o seu nicho, investir nisso, né? Reestilização de marca, né? Posicionamento, o quanto vai comunicar muito mais e dar muito mais valor aos seus negócios. Aqui né? a gente tem um mestre. Você investe em brand, investe na marca da sua empresa, com certeza você vai vender mais, agregar valor e conversar com o público certo. E dando uma pausa, senão o nosso produtor querido Grando vai ficar bravo com a gente. Gente, ó, por favor, se inscrevam aqui no canal, deem um like, né, Lucas? Nosso querido produtor também, tá bom? Enquanto a gente tá aqui, ó, provando o açaí, deem um like, se inscrevam. Lembrando, pra quem não conseguir ver ao vivo, ficará salvo. E depois vamos soltar vários cortes, tá? Desse assunto super legal. Então, e você que tá querendo empreender ou já é empreendedor, pega um caderninho, anota e depois pode mandar várias perguntas pra gente, né? Sim. É isso E você tá aí. sorrindo? Sacanearam a gente, tá sem Que colher. gente! É só enfeite o açaí aqui, pessoal. Por favor, Lucas, É só- produção, precisamos. Depois a gente tem que olha devolver isso. pra firma aí, porque senão vai faltar no estoque. Sem talher. Ó, o Lucas É tá só louco figurativo. pra... Gente, Só é figurativo, maravilhoso. pessoal. E também, pra voltar, já fiz a nossa propaganda aqui. E também invistam no nosso canal, tá? Invista no programa Vila Talks. Você empreendedor, invista, que a sua marca assim vai ser, ó, muito divulgada. E aqui só virão, tá? Empreendedores e cases de sucesso. Ó, tô boa, pra mim, já fiz uma muito linkagem. bom. E aí eu quero saber disso tudo que você falou e também qual que é o segredo, porque esse açaí, ele é muito cremoso, né? Gente, ele é muito diferente, não é merchan, porque nós somos clientes. Ah, você pode experimentar vários aí. Tem uns que tem muito gelo, não tem essa Não, cremosidade. isso é incrível. Sabor aí equilibrado. Muito bom. O que eu brinco é que não tem muito segredo, é que assim, é que os fabricantes querem cortar passos, né? Que aí é custo, né, na produção. Assim, porque o ideal pro açaí ficar bom, né? A gente trabalha com a polpa, né? Nossa matéria-prima é a polpa de açaí médio que chama. É legal até definir, assim, quando você fala de açaí, você tem várias palmeiras que produzem fruto que o pessoal trata como açaí, né? Você tem a palmeira Jussara, hoje já se fala de açaí Jussara, que aí já é mais comum a gente ver Jussara, principalmente ornamental, né? Decorativo. O pessoal produz com açaí Jussara. Aí você tem o Precatórios e o Oleracea. O Precatórios ele tem um gosto mais amargo, outras regiões, Macapá, Acre. E o Oleracea, né, que é o melhor, né, ele vem da região do Pará, né? Então ele vem da região amazônica. Você tem alguns lugares que já tem implantação, mas a maioria é ribeirinho, é extrativismo bem simples, natural. Até eles falam que tá ajudando na manutenção da cultura ali do da pessoal. natureza, né? Porque antes era extrativismo para palmito, né? E aí o açaí é conhecido como ouro roxo, né? Então eles preferem acabam mantendo a vegetação que também ia para madeira. Legal, Então sabia disso aí. tem uma Olha que história transformação legal, né? ecológica bacana ali do Legal. açaí. E viu, Murilo, o açaí, todos os açaís que a gente encontra, grande parte vem tudo do Brasil, da Amazônia. Como que funciona essa produção? Ele é uma fruta E outra típica, dúvida né? também, você compra o açaí, a fruta, né, de uma certa forma congelada e tudo mais, daí vocês fazem o processamento. Sim, a gente compra, né, a fruta da região do Pará. E aí você tem vários tipos, né, quando você compra, né, vários tipos de concentração, fino, médio, grosso. Aí você dá preferência sempre comprar o mais grosso possível, né, que é mais concentrado possível, embora a maioria dos fabricantes também prefere só exportar essa variedade. E aí a gente trabalha a nossa receita, né? Você tem que descongelar, esquentar o produto para congelar de novo. É isso que ajuda a dar qualidade. Então, muito fabricante pula essa etapa, né? Porque é custo. E é um custo meio alto. Mas esse é um dos motivos, né? Variedade, o tipo de concentração. Tem muita gente que usa muito pouco, né? Aí artificializa, hoje com infinidade de saborizantes, tudo, né? Então, você tem vários tipos de açaí. Assim, é açaí, mas assim, pode ter vários graus de concentração. Eu uso tantas barras para fazer uma caixa, mas tá bom, mas é do fino, do médio, do grosso. Tudo isso vai mudar na proporção, né, que você tem do produto. Bacana. Então, todas essas variações é o que define, né, a qualidade final do produto, né? E a gente, né, praticamente a gente tem
algumas adaptações de receita para o mercado, mas basicamente essa receita aqui que está na loja é a que a gente, praticamente 80% das nossas vendas, né, no mundo, compram bacana. e consomem nesse formato. E viu, Murilo, vocês estão trabalhando também com açaí zero, açaí também, né, Sim. complementando com cupuaçu, Sim. outros ingredientes. Cupuaçu, pitaia, graviola, né, o hortifruti de cremes, né, que a gente brinca. A gente está fazendo, pelo próprio desafio, né, dos nossos clientes, né, que querem levar mais variedade, opção, né, para os clientes. A gente atende uma rede bem grande, né, que é a Quero Fruta, é a maior rede de açaí do Paraguai. E eles têm quase 100 lojas, eles estão dentro do Shell Select lá no Paraguai, são mais de 400 Shell. E a gente está fornecendo, é um dos nossos clientes, né? A gente tá desenvolvendo bastante agora, começando a desenvolver aqui na América do Sul mesmo, né? Bolívia, Chile, Colômbia, Panamá, agora mais América Central. Gente, que orgulho, né? Então, Demais. olhem só, né? Um resumo, assim, né? Você começou pequeno, né? Como todos, né? Como a maioria de nós empreendedores, né? Acreditou no seu feeling, né? Sem herança, sem nada. né? Passando por todos os perrengues, né? Foi a pessoa que bateu o açaí, né? Estudou muito, estudou, digamos assim, assuntos que você desconhecia, né? Para você se aprofundar e ser o melhor, né, digamos assim, e contando esse storytelling, né, como engrandece, né, o produto, que é muito, muito legal, e é tão gratificante saber que é do Brasil, né, para o mundo. E a pergunta que eu queria saber, hoje, atualmente, quantas pessoas vocês empregam? A nossa, entre loja e fábrica, incrivelmente, a loja tá... Chutinha. Tá com umas 15 pessoas, praticamente onde mais trabalha. Fica na média de 30 pessoas, né? Época de verão, sempre um pouco a mais, aí inverno um pouco a menos. Mas a fábrica, ela é bem enxuta. Agora a gente deu um upgrade de máquina, a gente está fazendo uma ampliação, tecnologia, um outro barracão, porque como a gente faz, né, na marca dos clientes, e tiragem dá muito alto, né? Essas embalagens aqui, as tiragens são muito grandes, aí a gente acaba administrando muito estoque de embalagem, né? E até voltando um pouquinho na pergunta, né, de como a gente chegou nesse modelo, inicialmente a gente achou que o pessoal ia comprar, né, na marca nossa. Só que aí é aquele negócio, é a estrada que você vai enxergando uma curva, depois outra, e aí o negócio vai falando para você o que ele quer, né? E aí depende do empreendedor, do empresário, né? O que ele responde, né? Ou ele bate o pé, não, vai ser assim, ponto, ou ele amolece e fala. Eu muitas vezes bato o pé, mas aí você vê. Eu quando eu comecei, eu achei que ia ser um negócio, até o nosso primeiro cardápio, a gente tinha muita opção, né? Com mais cereais, né, mais frutas, e o negócio acabou, e eu vejo isso acontecendo em outros países, né, com os clientes nossos, né. Tem lugar que vai mais pro doce, né, para as guloseimas, tem lugar que vai mais para as frutas, né, os árabes gostam de fruta e cereal, então assim, cada lugar faz a sua adaptação, né, com o que tem disponível local, né, maior facilidade. Vai ajustando ali de acordo, né, com a cultura, a necessidade. Né? Estados Unidos é manteiga de amendoim, coloca junto. E você falando em produção, né, como você começou inicialmente, manualmente, né, fazendo todo esse processo, depois migrou para um container, e hoje a gente estava dando uma olhada, né, no vídeo institucional, e a produção parece que está bem moderna, né, bem os mais equipamentos. Escalável, né? Bem escalável. A gente aumentou, era muito enxuto, né, como eu falei, o primeiro modelo de fábrica nosso, né, e ali vem vários aprendizados, né, estava no centro da cidade, aí para, assim, açaí chega de carreta, né, imagina a carreta 4 eixos aqui no centro de Tatuí. Caramba! É incômodo, né, e aí era à noite, você tem que começar a fazer, e adaptando, né, e aí começou a ficar doloroso, porque aí assim, aquele negócio, você não tem muita noção, né? Você
começa, né, com a grana que você tem, você vai reinvestindo, vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Só que aí, de repente, eu fecho com o árabe, né? O árabe foi até bem engraçada a história, que ele me liga num domingo, eu tava lá na fábrica, minha esposa brava porque eu não tinha ido almoçar, tá aí ainda, não sei o que lá, atendo o telefone, inglês complicado, tudo, consigo pegar o WhatsApp, adiciono ele no WhatsApp, começo a trocar ideia. Ele começa a falar que... Eu já estava acostumado, já estava recebendo bastante lead, né? Os contatos. Né? E aí ele foi um dos que foi dando mais sequência, né? Eu fui falando mais ou menos o que ele precisava. E chegar. E por favor, eu tava esperando virar suco o açaí aqui para depois tomar, né? Mas chegou a colher, pessoal. Prove um também e depois nos fale. Então tá ótimo. E viu, Murilo, uma curiosidade que a gente tem aí, e também quem está empreendendo deve ter essa dúvida, né? Sobre o processo de exportação. Como que foi aí esse desafio? É muito complexo, vai muito tempo você estudar, aprender, muitas exigências, né, de cada governo, né, cada país. Como funciona isso aí, cara? Cada exportação assim, cada país é uma exigência. A gente falar desse tipo de embalagem que é consumo familiar, né, de autosserviço, né, que é supermercado, né, conveniência, é uma exigência, né, em questão de rotulagem. Agora, quando você vai no food service, né, que é restaurante, bar, café, lanchonete, sorveteria, é outra exigência, é um pouco mais simples. Então, cada uma tem as suas adaptações. Eu fui pesquisando muito, né, participei do programa. Gente, que delícia, eu tô adorando isso. E olha, tem morango, e eu adoro, viu, gente? Dando uma pausa enquanto eles estão, né, abrindo aqui. E o que eu mais gosto, você acredita, é ele com morango. O Rodrigo é fã de leite ninho. Leite ninho, quando eu peço, é uns 2 potinhos aí, só pra complementar. Gente, tudo é muito bom. Bom, são bastante exigências, né? Assim, é um produto alimentício, né? Congelado. Nutritivo. Tem mais... com saúde, muita coisa séria aí, né? Que... Na escala, né, das exigências, né, o congelado vai para mais chato, né? Porque uma coisa é falar de commodities, né? De soja, de milho, né? De produtos que vão a granel, é um tratamento. Aí você vai pro resfriado, pro congelado, e o congelado... a vantagem do congelado é que normalmente ele tem uma validade, né, o shelf life que a gente fala, mais longa, né? Que nem o açaí para exportação 1 ano e meio que a gente trabalha, legal. 18 meses. E eu já cheguei a ver alguns containers saindo ali da fábrica ali, né? Como Nossa, que funciona? Emocionante. Totalmente refrigerado. Fizemos essa pergunta leiga, porque eu pensei, gente, como que vai para catar aquele calor? Gente, imagina a tecnologia, o processo. É um processo muito caro também, não, né? A gente tenta... todos os detalhes, né, tem que se acompanhar, né? Quando a gente fala de exportação, a primeira palavra que vem é rastreabilidade, né? Você tem que controlar toda a sua cadeia, né, de fornecedor, de suprimento, com laudo, com toda a questão, né, microbiológica. O açaí, né, tem aquela questão do barbeiro, né, que eu lembro até... teve um ano que saiu no Zap, o pessoal, um deputado falando, eu não consumiria açaí e tudo mais. Aí eu lembro que até na loja o pessoal chegava, perguntava, estava assustado com aquilo, porque o açaí em si não é a fruta que a gente processa aqui. A fruta é inviável trabalhar. É assim, 90% da fruta é caroço do açaí. Ou seja, a carne, né, que eles falam lá, né, que eles retiram a polpa, é só 10. Ou seja, se eu trazer uma carreta aqui com 30 toneladas, eu estou trazendo só 3 toneladas. Nossa, né, do negócio. Então, é verdade. Não compensa. E outra questão é que, como é um produto, a melhor parte dele é que ele é antioxidante, né, antocianina, né, radical livre, né, aquela questão do rejuvenescimento, é a pior parte, porque para ele estraga em temperatura ambiente muito rápido, ele oxida, ele muda essa cor. Se a gente largar aqui, ele começa a oxidar, ele vai mais pro marrom. Coisa que as pessoas nem imaginam, né? Mas todo o processo, né, os detalhes. E é justamente por causa das grandes vantagens dele que ele estraga rápido. Então, aí o que acontece? O pessoal costuma colher de madrugada o açaí,
processa o mais rápido possível, né, nos batedores e transforma em polpa, daí congelado, aí você vem, né, fica inerte, né, o produto, aí você consegue toda a cadeia a frio daí. E aí a gente trabalha, né, recebe o produto a frio, aí a gente verifica laudo, faz laudo nosso mesmo, né, a gente manda para laboratório aqui, faz toda essa rastreabilidade, né, para conseguir entregar o produto para o cliente. Então, assim, essa preocupação do barbeiro, né, do Trypanosoma macruse, a gente tem laudo, né, que vem, é uma indústria, que a gente já processa um produto que foi transformado em polpa. Eu não estou processando ali a fruta, que é o que acontece lá muito com as comunidades ribeirinhas, né? O pessoal apanha no fundo de casa, às vezes não dá o choque térmico, né? Igual ferver leite, né? Que aqui a gente do interior estava acostumado mais antigamente. E aí acaba acontecendo, tem um caso ou outro de barbeiro, vende em feira, em mercado, de forma muito simples, né? Mesmo risco tem na água de coco, tem no caldo de cana, o barbeiro ele pode ser encontrado nesses outros produtos também. Mas como a gente trabalha, né, ainda mais por conta da exportação, a gente trabalha toda essa rastreabilidade, né, para conseguir entregar um produto, né, na ponta final, né, com qualidade, né, porque é responsabilidade, você trabalhar com alimento você trabalhar com vidas, né, mais então... delicado mesmo. E viu, o açaí, ele é considerado um alimento assim saudável, ele é bastante nutritivo, né, ele é um superfood, porque, olha, eu sinto que dá uma sustância muito boa, né, e deve fazer muito bem para o organismo também, né? Sim, ele tem bastante fibra, ele é considerado superfruta. Antioxidante, que é muito forte. Mas tudo... Para nós mulheres, ó, para pele, cabelo... Isso o produto em si, sem contar, né? O leite ninho. Os adicionais, assim. Em si, ele tem açúcar, não tem porque tem hipocrisia. Eu tenho a opção sem açúcar, mas tem a opção com açúcar, mas a diferença é as quantidades, né? Como a gente exporta, né? O nível e padrão, né, que os clientes exigem, né, não é tanto açúcar, né? O brasileiro que é mais formiga, né? Mais formiga. O equilíbrio do açúcar desse açaí é incrível. A gente tem não é tão baixa, mas não é alta, né, comparado com outras marcas, então a gente tenta ficar num limiar ali que equilibre, né, o paladar, né, com a sadoabilidade, né, do produto. Mas aí o que manda mais nele, né, é a questão dos adicionais, né? Nutella, leite condensado. Tô comendo aqui um açaí saudável, cheio de Nutella, leitinho. Tanto como eu falei, o pessoal lá fora você vê muito mais com fruta e cereais, o açaí sendo consumido. Mais fruta. Tirando o americano ali, com manteiga de amendoim, né, que também é bem calórico, mas os outros vamos dizer, um pouco mais light, né. Murilo, enquanto você está aí provando o seu próprio açaí, eu vou te fazer uma pergunta também, assim, por exemplo, né? É muito bacana, né? Porque você teve a experiência de ter loja física, gestão de pessoas, né? Essa parte operacional. Hoje você tem a parte também, eu digo, da fabricação, a parte de exportação. Digamos assim que você tá voando, né? Mas assim, eu quero saber qual o seu maior propósito, assim, aonde você quer chegar, assim, onde você imagina, assim, o seu maior sonho, assim, de ver o seu açaí aonde... Qual é? Bom, como eu falei, as coisas foi acontecendo, né? Aí nisso veio minha namorada, né, que começou, virou esposa, agora já filho. Então, meio que construí minha vida, né, no açaí, né? E, posso falar filho, matrimônio, família, né? Hoje vem tudo do açaí. Mas... hoje o desafio maior, né, é construir, né, tem toda uma equipe por trás disso, né, não é só o Murilo, né, não é só a Juliana, né, graças a Deus a gente, como eu falei, a história é de pessoas, né, a sorte minha é encontrar pessoas, né, e que a gente conseguiu. De novo, eu venho de uma época que eu fazia tudo, aí a gente começou a setorizar, delegar, aprender, é tudo aprendizado, né? No começo você sofre muito, mas aí você vai pegando. Eu vejo, assim, muito espaço pelo que a gente vê acontecendo por esses clientes. Esse próprio cliente aí que me liga no domingo, e lá do Emirados, um rapaz... novão,
rapaz, ele trabalha lá, o pessoal, eles são muito assim, eles trabalham e empreendem alguma coisa por fora, trazem sócio. Ele apareceu, é até curiosa a história, ele acabou vindo de cometa aqui para Tatuí. Verdade. Porque eu tava numa viagem, ele avisou muito em cima, os caras são muito assim, compra passagem, nunca tive aí no Brasil, tô indo aí. E eu falei, nossa, tô viajando, vou estar chegando junto com você. Aí ele falou, não, me vira aqui. Veio ele e o sócio dele aqui de Cometão. Depois eu fui visitar ele em 2020 lá, nossa, o cara... Palácio. Outra realidade, outra que realidade. Bacana, né? Mas e o cara veio aqui, abraçou. Os caras são aventureiros do mundo, né? Eles não, por mais que a gente fala, nossa, rico, milionário, que os caras não têm frescura. Eles servem o exército. Ele todo ano ele tem que servir, ele mostrando cicatriz aqui de rastejar. Ele falou, esse dia eu rastejei 6 quilômetros. Tá vendo? Os caras para algumas pessoas ainda é mais difícil. E esse árabe aí que abriu a oportunidade para você também entrar em todo o Emirados, como que foi? Ele começou uma rede, né? Ele tinha a ideia de açaí e café, porque ele falava assim, se o açaí não der certo, o café é global, né? Então o café dá certo. Mas no final o açaí deu, tanto é que o açaí e café dele, ele fala, 90% é açaí, né? O café ficou com 10%. Mas ele começou a expandir, ele abriu no primeiro Emirados, que é do lado de Dubai, que é Sharjah. Opa, desculpa aí. O Emirados ali que é mais estudante, e aí depois ele abriu Dubai, Farkan, não vou lembrar os nomes certos, mas ele foi expandindo ali na região, como loja. Mas ele é engenheiro mecânico e trabalha com manutenção de helicóptero lá, só para ter uma noção. O outro sócio dele é controlador de voo. Caramba. E os caras empreendem. E lá o pessoal já conhecia o açaí ou ele chegou a introduzir Ele cenário? começou em 2018, já tinha alguma coisa muito pouca. Ele pegou bem o boom do açaí, porque hoje tem várias marcas lá, mas ele conseguiu se destacar bem. O nosso cliente no Catar também conseguiu pegar um boom, inaugurou algumas lojas agora antes de começar a Copa, tá vivendo todo esse movimento, né, de turista ali. É legal que assim, são países com muita visibilidade, então assim, a chance dele explodir é muito grande e a gente vai junto, né? Porque a gente está fornecendo para eles, né? E o pessoal bate na tecla, né? Pô, o açaí é muito bom, isso daí tem que ir para mais lugar. Então, eu acho que agora, depois do Qatar, também, talvez tenha algumas boas... E uma pausa, ó, que tem prova social aqui, ó. O açaí de vocês realmente é o melhor. O app funciona muito bem com entrega rápida, além dos entregadores serem muito simpáticos, tá vendo? Ó, que prova social maravilhosa. Tem uma pergunta, uma pausa, viu? Tem aqui, ó. Você falará do árabe que ligou pra você? Foi um pouquinho do que você contou, né? Ó, então tá respondido aqui também. E muito legal, a gente tem muitas pessoas participando, mandando mensagens. E depois nos mandem mensagens via direct, tá? Que o Murilo responderá, né? O Rodrigo responderá. E eu também, né, Murilo? Sim. É isso. Sobre exportação, a gente... eu tenho sido convidado, né, para conversar com alguns empresários aqui na região sobre. Que legal. Porque, de novo, voltando, é difícil... mas o que não é difícil, né? Sim, assim, contratar pessoa é difícil? É difícil, mas faz parte. Né? Você não tem gente, não tem pessoa, não tem negócio. Então, assim, tudo é difícil, né? Vai o quanto você pega e cuida daquilo, né? A exportação foi algo que eu acabei me dedicando mais e aos poucos foi acontecendo, mas enchendo de novo o saco de muita gente, assim, meu fornecedor exportava, então eu grudei nele e falei, poxa, porque eu bati em despachante aduaneiro, né, quem faz parte dos trâmites, da documentação para despachar a mercadoria, e no começo a gente encontrava quem fazia autopeça, aí o cara, não, alimento é difícil, sei lá, e às vezes o cara trabalha do lado dele, ele podia falar, pô, meu vizinho aqui faz, cara, bate nele ali. Não, e o cara, ele só põe dificuldade, aí você quase desiste. Aí você acha o de alimento, só que aí não é alimento congelado. Aí o cara, não, alimento congelado é muito difícil. E aí você vai, aí você começa a encher o saco das pessoas, bate no meu fornecedor, e aí ele começou a soltar. Aí eu consegui o contato do despachante que fazia, aí você encontra o cara que trabalha com aquilo e fala, eu faço isso daí todo dia, eu faço com a mão amarrada nas costas, etc. Aí tudo que você fala, nossa, é difícil mesmo isso, aí você encontra o cara que consegue te ajudar. Mas, de novo, cada país é um aprendizado, porque cada um é uma exigência, né? Agora, recente, outubro, agora mudou a legislação de rótulo aqui no Brasil, né? A Anvisa,
Outros países, cada um tem a diretriz de como classifica o açúcar, como classifica a gordura, como classifica o sódio. Então, e aí tudo isso a gente tem que se preparar, mas o que eu sempre converso, né, com esses clientes, né, que é um trabalho a 4 mãos, né, tem muita responsabilidade envolvida. Graças a Deus, a gente hoje já passou mais de 10 países, né, tá indo para 12, 13 países que a gente exporta, e a gente não tem problema, mas porque tem que trabalhar, tem que ter essa troca junto. E já né? chegou no Japão também? Não, o Japão a gente tem, é um dos países mais difíceis, o Japão e a Alemanha. Qual o desafio, assim, desses países, tipo Japão e Alemanha? O Japão, eles são extremamente exigentes, assim, porque normalmente os outros países você faz toda a documentação, né? É que nem árabe, você tem que passar na câmera, embaixada, às vezes a documentação, certificar toda aquela documentação. E beleza, o Japão não, eles fazem laudo deles, né? Eles batem o laudo seu, faz o laudo deles, ou seja, é um produto oxidante. Se tiver qualquer problema na cadeia de frio que começou a descongelar, começa a oxidar. E às vezes, que nem coliformes fecais, né? Uma das coisas que você olha no laudo microbiológico. Às vezes a gente tem a questão que é só pelo fator humano, a oxidação gera coliforme, não é só fator humano. Então, de higienização, né? Todo o básico, né, que você tem que ter. Então, assim, são alguns detalhes que fazem toda a diferença, né, para você chegar no resultado final. Mas quando você vai atender um padrão desse, né, aí você tem que ir ao extremo, né, estressar todas as possibilidades do que não pode dar certo, né, que nem a logística, né, para carregar um container, né, que é uma... eu saí, né, do barracãozinho aqui no centro, que era complicadíssimo, né? A gente conseguiu num espaço melhor hoje, né? Tem mais espaço para trabalhar, mas a gente pensa talvez uma planta maior, né? E aí que vem o futuro, né? Que eu penso, talvez fazer o M&A, né? Fazer uma fusão, às vezes, com algum grupo que está interessado em pegar esse ramo. É uma das formas, porque hoje eu sei que a escala de investimento começa a ficar muito grande, né? Beleza, a gente tem feito, usar os termos aí por conta própria, né? O bootstrap, né? Fazendo com dinheiro próprio. Mas eu vejo assim, para conseguir ganhar escala mesmo, trabalhar com doca, né? Ter uma cara de indústria mesmo para fazer o negócio fazendo nesses formatos, né? Traindo fundo, fusão, aquisição, alguma forma dessa para o negócio ir pro próximo patamar. Né? Então é isso aí, você já está planejando. Esse é o seu maior objetivo, então. Tem como objetivo, mas por enquanto a gente tá crescendo pelas pernas próprias agora. E sabe aquela pergunta bem clichê, mas que todos, né, gostam de fazer assim? Por exemplo, você tem o desafio diário, né, de ter loja física, que exige muito gestão de pessoas, né, gestão de negócio, gestão de clientes, de produção, que já é um super desafio. Depois tem essa parte toda que você contou da parte de exportação, né? Todo o estudo que tem por trás, todo o trabalho que tem por trás. Mas para você, entre tudo, qual é o maior desafio mesmo de ser um empreendedor? Nossa, como eu comentei, eu sou dislexo. Eu acho questão do foco. Porque eu no começo, eu tava com muitas frentes. E aí, assim, até quando você tá com o gás lá em cima, com mais cabelo que já passou, você até consegue, né, sem ter grandes problemas, mas depois você começa a ter que ter decisões difíceis, né, porque são pequenos filhos ali que você foi fazendo, né, você tem que cuidar, e aí você vai tendo que tomar essa decisão, né, porque senão você fica com várias, aí nenhuma, assim, vão mais ou menos. Então, no meu caso, eu falo que acho que é muito foco, né? Então, é uma coisa que eu tenho esse problema, é um exercício, isso acontece com outros empresários, mas eu vejo essa questão mesmo de falar, poxa, eu quero fazer isso e vou fazer até E o que te ajuda, assim? Tem algo, assim, mentores, tem algum processo que você faz diário, né, que te faz ter essa alta performance? Você é uma pessoa que lê bastante, que te inspira. Conta um pouquinho, assim, o que faz você focar, superar esse desafio. Sim.
Puxa, já fui de ler mais, não sou muito de ler, ultimamente eu tô focando nos negócios. Eu tô nessa, mas assim, algum ritual, alguma coisa, eu gosto de fazer muito curso, assim, eu gosto de estudar, entender aquele negócio, o empreendedor que aquele negócio, você aventurar, né? Pô, você tem que pelo menos saber o território que você tá pisando. Então, aí você se prepara, né? Então, aí o azar pode ser trocado por preparação, né? Então, às vezes, você tem um momento ruim, mas você está preparado, você consegue ter uma saída melhor. Mas não sou muito de ritual, não. Eu sou muito, vamos dizer, até estourado. Assim, eu tenho que me conter muito. Olha, nem parece, né? Parece tão Murilão é skin the game. É justamente por causa disso. Assim, eu tenho trabalhado isso, não absorver tanta coisa, né? Que aí, de repente, você fica sem controle. Mas isso que você falou é importantíssimo mesmo, você ter foco e direcionar a sua atenção total em uma coisa específica, né? Porque nem você falou, começa a aparecer muitas oportunidades e é difícil dizer não, né? Porque todas são atrativas, né? Exato. Então você tem que escolher realmente ali, eliminar as outras possibilidades, né? No começo você meio que se encanta com tudo, mas aí depois você começa a ver que você vai virar uma armadilha aquilo ali. E é justamente, aí você foca, eu tenho trabalhado cada vez mais isso, né, para conseguir mesmo você ter uma rotina, porque hoje, acho que o que define um empresário, né, de sucesso, eu nem me considero, eu tenho outros, ainda falta muito, ainda para sendo modesto, né, porque olha que case, né? Mas pessoalmente como objetivo assim, controlar o tempo, né? Acho que o profissional, tudo, a gente tem muita dificuldade de controlar, porque eu acho que isso é a única coisa que todos os seres humanos são iguais no mundo. Todos têm o mesmo tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo. E assim, o que você faz com o seu tempo, né? A qualidade que você trabalha, né? Dedica, cada coisa, né? É o que vai definir o seu futuro, né? E você tem alguns objetivos, assim, de futuramente dar uma diminuída no ritmo, né? Porque agora você trabalha todo o tempo, né? Futuramente colocar um CEO para continuar a operação. Tem pensado muito nisso, arrumar um headhunter para conseguir as oportunidades aí. Trazer alguém. Eu tenho pensado, porque agora eu estou passando um momento, agora começando já estou com meu filho pequeno, João Pedro. Você é pai de pet também, né? Você é pai de pet, por um pouquinho que eu vi. Sim. Começa com a Sofia, né? Começa o teste ali, aí vem o João Pedro, agora vai vir uma menina também. É que faz parte de uma trajetória mesmo. No início a gente focar bastante, né? Trabalhar até de madrugada, finais de semana, né? Mas depois, num certo tempo, você quer dar uma reduzida. A época que eu estava em São Paulo e estava com o negócio aqui, normalmente lá não tem horário, não tem bate-ponto, nada, mas é assim, é entrega. E assim, era normal sair 8h30, 9 da noite do escritório. Chegava à noite, tomava um banho, comia alguma coisa. Era umas 11h30, estava no computador de novo, só que era outro gás, eu ficava até umas 3, 3h30, eu sempre dormi pouco, hoje eu estou dormindo mais, mas aí no outro dia, 8, 9 horas, estava lá no trabalho, assim, dormia 3, 4 horas, era comum para mim, eu fiz isso por muito tempo, mas não é todo mundo que é assim, mas é aquele negócio, começo, você tá dando o máximo ali, né? Gente, mas isso que é maravilhoso mesmo, compartilhar isso, né? Porque realmente a gente tem que, para empreender, dormir pouco, não necessariamente, mas eu digo, tá trabalhando quando ninguém tá trabalhando, né? E abrir mão, né, de muitas coisas também, né? Você vai ter que deixar de lado um Netflix, uma TVzinha. Final de semana com os amigos. Não tem vitória sem sacrifício, né? Exatamente. No meu caso, falando na questão pessoal, eu posso falar que no último ano eu comecei a ter alguma outra recompensa pessoalmente, mas eu e minha esposa, assim, imagina o que é você trabalhar, né? Eu ganhava bônus, tinha um bom conforto financeiro, e aí você pegar e colocar tudo no negócio. E aí você tá ganhando algum dinheiro com o negócio, é hora de máquina, é hora de comprar um barracão. Investir, né? Investir. E aí você tira da sua boca para colocar no negócio. Então, isso assim, poxa, quantas vezes você vê, vou comprar uma casa agora, vou comprar um carro X. E você segurando. Eu teve 2018, cheguei a vender meu carro e fiquei usando um carro que meu sogro emprestou. Seguindo aquele
aquele ditado, né? Empresa rica. Dono pobre. Empresa milionária, dono riquinho. Empresa bilionária, dono milionário. Ou seja, focar total no negócio até ele se estabilizar, ficar bem estruturado para depois, né? Você conseguir colher realmente os frutos. Sim. E desfrutar muito mais. O negócio tem que ser forte, né? Porque, o que adianta uma pessoa física ser forte? A folha de pagamento, um gasto de uma empresa é muito superior a qualquer um na pessoa física. Ou seja, se eu sou forte na física, aí eu quebro na PJ, eu quebro os dois. Nossa, então, isso que eu acho o máximo isso, né? Porque sempre perguntam também, né? O nosso CNPJ, a nossa extensão, né? E a pessoa física da jurídica, né? E é isso que você acabou de entrar nisso. E como que você faz, Murilo, assim? Como é? Certo. O nosso produtor aqui dando alguns recadinhos. Então, Murilo, e como é? Porque eu e o Rodrigo, né? Além de sermos meu gato garoto, ser publicitário, né? Porque ele faz a parte de publicidade da DU, da DuiPet, né? E ao mesmo tempo somos casados. Como é trabalhar trabalhar com a sua esposa? Eu sei que eu sou uma mulher inspiradora, a sua também, né? Que por trás de grandes homens e grandes empresas tem grandes mulheres, né? Sim. Mas como é no dia a dia? Porque a gente respira o mesmo universo, né? Não tem como a gente não falar de trabalho, viver o trabalho. Como é isso? E você disse que ela é totalmente eficaz, só que ela é mais tímida, por isso que ela não está aqui hoje, né? Eu tenho esse ímpeto, né, mais forte, né? Essa questão de ir pra cima, né? Tratorzão, né? Passa por cima, e ela é muito mais calma, né? Acho que isso ajuda a equilibrar, né? Tem um pouco desse equilíbrio, né? Ela me ajudou a não entrar em muita furada, né? Olha, o feeling feminino, né? Aquela coisa desse sentido, ó. Escutem as mulheres. Já entrei algumas por não ouvir ela, né? Então, assim... Olha, que bacana. É o que a gente aprende. E, de novo, por trás de um grande homem tem uma grande mulher, mas assim, a gente tem um bom convívio, a gente sabe separar, às vezes você está puta, brava em casa, as coisas, mas assim, profissionalmente, eu posso dizer que acho que o pessoal nem percebe às vezes, porque ela nisso, ela é muito profissional, madura nisso também, continua... É tudo igual. E assim, tem que resolver, né? Tem problema pessoal, tem que resolver, tem profissional, tem que resolver, como qualquer ser humano, qualquer pessoa. Mas deu muito certo o convívio, porque até então eu trabalhava em São Paulo, né? Logo quando começou a namorar, eu ainda estava em Tatuí, eu fui para São Paulo. Já aquele teste, né? A distância, de um respeitar o outro, né? Já começa ali. E aí, quando veio junto, a gente sempre se deu muito bem. Então, assim, questão de respeito mesmo, assim, que a gente acabou construindo, assim, eu por ela por mim. Então, eu acho que isso ajuda bastante, né, a separar, né? Lógico que às vezes você exalta um pouco, passa um pouquinho, mas você já percebe, né? Já sabe, tem que voltar a reconhecer. Ter o respeito, né? E esse equilíbrio. Quanto é importante estarmos juntos de pessoas, né, que somem. Mesmo que você tenha um sócio, né? Você tem que ter um sócio que tenha atributos para somar, né, com os seus, né? Sim. Principalmente coisas, né, que a gente muitas vezes, digamos assim, no seu caso, né? Você é o pra frente, né? O que arrisca, e ela é aquela pé no chão que tá por trás, né, ao mesmo tempo segurando, não é? Mais ou menos assim. E Murilo, eu vou deixar você comer um pouquinho o seu açaí, que agora eu vou fazer essa pergunta mesmo pro Rodrigo. Como é, Rodrigo, trabalhar junto, assim, com a sua digníssima esposa? Completamente... Uau, o que será, hein, pessoal? Oi. Olha, confesso que o ser humano tem a capacidade de se adaptar. Tá vendo? Eu sou difícil. Eu sou exigente. Tem que tomar cuidado, porque de noite, né, fica difícil. Então, realmente é tranquilo, né, porque a gente tem a mesma vibração, mesma sintonia, a gente compartilha conhecimentos, né, então a gente gosta das mesmas coisas. Então, para nós é super tranquilo, assim, trabalhar juntos, ter negócio juntos, tal, todo tempo juntos também. A gente é muito parceiro, né? Então, a Vanessa me ajudou a crescer muito. Eu ajudei ela bastante também nos negócios. Então, é uma troca ali de experiência. É uma troca, né? E isso que é muito importante. Parceria. E escolher, né? Isso que eu acho que é uma das coisas maravilhosas que Deus nos deu, né? O livre-arbítrio, né? Então, a gente pode escolher pessoas
para andarem ao nosso lado. Isso envolve tudo, né? Amigos, né? A pessoa com quem a gente vai escolher para dividir a nossa vida profissionalmente. Realmente, quando você deseja ter o seu negócio, focar no empreendedorismo, temos que deixar de lado muitas distrações, né? Então tem que ter aquele foco raio laser ali, estudar, fazer acontecer e, como a gente já estava falando, abrir mão de muitas coisas aí, né? De lazer, de muitas vezes jogar um futebolzinho, né? De assistir um Big Brother quando chegar. Nós ainda estamos naquela fase que a gente gosta muito de empreender, trabalhar, então a gente está a todo momento, assim, produzindo, criando conteúdo, né? Mas quando você trabalha com uma coisa que você gosta, né? É gratificante, né? Sim. Se torna um desafio gostoso, né? É mais ou menos isso, Verdade, né? Você nem percebe que está trabalhando, né? Você está realizando sonhos, né? Fazendo aquilo que está no seu propósito. Então, é muito gratificante, realmente. Murilo, uma curiosidade, que nós estamos agora... O Lucas vai nos posicionar o tempo que nós estamos aqui, mas é o que eu queria saber. E aquelas pessoas que falavam... Murilo, você tá maluco? Murilo, você vai investir. E agora? Como estão, assim, se deleitando com açaí, vendo seus voos? Como tá sendo, assim? A minha mãe... A minha mãe foi uma que torceu o pé. Assim... vê, né, sabe, mas ainda acho que é aquele negócio de mãe, né, assim, poxa, ainda acho que você tem que estar trabalhando em algum lugar, ainda agora, ainda... Tem pessoas que acham que empreender não está trabalhando, e também tem, né, isso também, que vem de uma coisa meio cultural, principalmente dos nossos pais, ou de pessoas de uma outra, né, de uma outra geração. O fato da pessoa imaginar que você tem que ser formado, que você tem que ter um trabalho formal, aquela coisa de ter, né, então... Para isso é muito ainda não compreendido por muitas pessoas. E por isso que muita gente se cobra e acaba vivendo o sonho do outro, dos pais, né? Exatamente. É uma transição, né? Essa mudança, né? E está cada vez mais evidente, né? Eu hoje já sinto dificuldade, já estou me sentindo velho com essa questão da governança corporativa mesmo com as novas gerações, né? A gente fala, né? Mimimi, não sei o que lá, mas... Assim, o pessoal vem buscando outros valores, né? Outro formato. Então, assim, eu acredito que as coisas vão continuar. Então, a gente vai ter que se adaptar de alguma forma para conseguir atender isso, né? O pessoal muito mais propósito, né? Questão de escolha, né? De você ter flexibilidade. Então, isso só vai aumentar, né? A pandemia acho que acelerou num nível violento isso daí, mas... Está mudando completamente, realmente, né? Todo esse cenário. A gente estava até conversando esses dias, né? Que as grandes empresas, hoje em dia, muitas vezes nem olham o seu currículo, né? Elas contratam mais pelos seus valores, né? Pela sua entrega, né? Elas querem saber mais sobre você do que até mesmo se você tem um diploma e tudo mais. Onde eu trabalhei, assim, eles tinham um processo que eles queriam pegar pessoas, resumidamente, accountability, né? Que é pessoas que trazem a responsabilidade para si, sem precisar alguém ficar toda hora falando, você precisa fazer isso, né? Se direcionando. Não, você sabe qual que é a sua parte ali no todo e, você tem que entregar. Se você não entrega, você não encaixa. Então, eu já vivi uma cultura muito forte disso. E cada vez mais a gente vê mudando para isso, de ser só faculdade, né, só vaidade acadêmica, né, formação, curso. Não, hoje conta muito mais, né, o que a pessoa consegue entregar, né, caráter, valor, entrega, né, efetividade, né, do que só ser currículo, né. Legal. Ainda mais vai existir também novas profissões ainda, né? Que as pessoas não estão capacitadas ainda, qualificadas, né? Então tá tendo uma mudança completamente disruptiva no mercado aí, né? E as novas gerações já nascem já, né, nesse cenário, mas como você estava comentando, né, os antigos ainda, eles querem que você siga, né, aquele caminho tradicional mesmo, né, de você fazer um concurso público ou fazer uma faculdade para ser um doutor. Né? Ainda mais que empreender é um desafio, né? É compreensível.
né? Total. Pais querem o são melhor outros pra gente, tempos, não né, são São também. momentos possibilidade. diferentes. Né? Aham. O pessoal viveu inflação, hiperinflação, né? Então, realmente, a gente não tem nem noção do que é isso, né? Para quem vem nessa época, busca mesmo segurança e tudo mais, mas é mudança e quebra de paradigma cada vez mais rápido, né? Porque todo ano as coisas mudam muito. E como você falou também, tem muitos jovens que estão chegando com tudo aí, né? Com todo o gás, fazendo diferença, né? Sim. No mundo do empreendedorismo, né? Não todos, mas tem uma parcela ali que eu sigo também em redes sociais, que a gente conhece aí no mercado, né? E tá fazendo muita diferença, né? Não, Até que tem. Tatuí tem, né? Sim, Um exemplo aí. É bacana isso. A gente vê, talvez, essa questão de direcionamento, né? Todo mundo sente isso em algum momento, né? Mas talvez os jovens um pouco mais, né? Os jovens, né? Adolescentes, né? Entrando para a época, né? De entrar num período profissional. Mas é legal se atentar, né? Que você tem pessoas já que encontraram, né, um objetivo, um modo de vida, né? E não necessariamente é esse regradinho, né? Tem pessoas viajando o mundo, né? Conseguindo construir carreira, ou mesmo faz de fazer um blog, um daily vlog ali, publicando a viagem. Pô, hoje tem N formatos, né? De você viver e viver bem, né? Então, assim, E Murilo, se prender só o que você diria para aquele Murilo lá atrás, assim, sabe aquela coisa assim, que se alguém tivesse me falado isso, qual, assim, eu digo, porque é gostoso compartilhar, né, a sua experiência, o conhecimento, do mesmo jeito que muitas pessoas bacanas e grandes inspiradoras compartilharam no momento certo com você, né, e você é grato por isso. O que você diria, assim, para as pessoas que querem empreender, né, os desafios, e ao mesmo tempo, assim, você diria, olha, eu queria que um Murilinho tivesse me falado isso naquela época. Tem algo assim? Puxa, nossa, pergunta bem... Elaborada. bem complexa, mas vamos lá. Se for mais recente, eu para o meu próprio negócio, ter paciência mesmo, né? Que assim, precisa fazer, mas tem coisa que você coloca muita ansiedade em cima, né? E de uma forma ou de outra acaba acontecendo, mas eu errei muito, assim, é engraçado, né? A gente fala, exportando tudo, mas, nossa, teve muito erro, as próprias lojas, né? Eu cheguei a ter 4, fiquei com uma hoje, nossa, falar equipamento, eu brinco, eu seria rico se eu soubesse comprar as máquinas certas desde o começo, do que eu sei agora, né? As máquinas dão certo, porque eu perdi muita grana com máquina que dava problema. Mas falar lá com a criança ali, nossa, nunca parei para pensar se eu me encontrasse assim e fosse dar uma dica. Poxa, eu ia falar, vai dar certo. Acredito no seu feeling. Acreditar bastante, mas também ouvir mesmo quem tá próximo, né? Quem tá vivendo junto ali, né? Não só quem tá próximo, porque né? Minha mãe é próxima, né? Embora eu vejo uma vez por mês, né? Que eu vou para Leme, mas ela não tá convivendo, né? Vivendo a realidade do negócio, né? Então ela não tem muito parâmetro, né? Ali para direcionar, né? No meu caso, a minha esposa ajuda muito nisso, mas poxa, é muito clichê, né? As coisas que a gente vai falar, mas é você sentir uma certeza que você pode fazer, porque eu quando comecei nunca imaginei que, nossa, exportar as coisas foi acontecendo um pouco a pouco, e assim, aí foi dando visão, tanto é que, assim, para pegar outras pessoas que têm outro nível de conhecimento, talvez para fazer esse negócio expandir, o que eu demorei 8 anos, né, já estou indo para 9, a pessoa faz em 1, né, porque ela já tem um tipo, mas no final você tem que fazer com o que você tem na mão, né? Então foi sempre o que eu tentei fazer, né? Podia ser maior, sei lá, buscar recurso, mas pelo meu próprio perfil eu ainda preferia ser muito pé no chão, né? Vamos dar um passo de cada vez. Nossa, podia ter buscado investimento, alguma coisa, já ter
tá com um negócio monumental, grandioso, mas não era ideia. Como tem outras marcas de açaí, assim, explodindo no mundo aí, então, tão bem grande, começaram muito depois de mim. Inclusive, agora a gente está com o fenômeno que a gente é um pouco de dor, mas orgulho também de funcionário, né, de colaborador, ter o passe valorizado, né, entra jogador de várzea, vai para outra indústria, muda até de estado, né, ganhando bem, né, você não consegue nem manter. E aí você começa a ter uma noção do mundo, né? Por exemplo, eu tenho um dos concorrentes gigantes de açaí. O que ele produz em uma hora, eu demoro 10 dias para produzir. Eles trabalham quase 60 toneladas hora. É muita coisa, é tipo 2 carretas hora. E aí você pensa, quando você pensa que você está crescendo, aí você fala, pô, eu estou pegando de colherzinha que o cara tá de para carregadeira, né? O segredo não é se comparar, né? Seguir o seu planejamento ali mesmo, mas saber onde você pode chegar e crescer, né? Tem muitos players aí no mercado que estão agressivos, hein? Mas é muito grande o universo, né? A gente sempre pensa muito pequeno, a gente está acostumado a pensar com miséria, com escassez, Verdade. mas o mundo é muito abundante. Isso que você falou é importante mesmo, a gente saber trabalhar nossas crenças, nessa programação mental também, né? Porque, como você falou, a gente já nasce com muitos bloqueios, né? Isso é uma luta diária. Total. Tentando quebrar. Tem que fazer um PNL. Né? Desenvolver esses pilares, né? O autoconhecimento, né? Saber das nossas crenças limitantes, Sim. né? E hoje a gente tem tanto, eu digo, tem muito mais acesso a tudo isso que antigamente, né? Sim. E outra coisa que eu queria te perguntar, que acho que a gente já tá se alongando, Lucas, vai nos falando aí, tá bom? É que tá tão gostoso o papo, né? Com açaí ainda. Nossa, olha. Nem parece. Olha, eu queria fazer essa pergunta para você porque eu sou empreendedora, né? E eu sei que a gente tem que focar naquilo que a gente tem controle, lógico. Mas de acordo com o cenário atual político também, para você que é empreendedor, que está trabalhando com exportação, o jeito que eles estavam nos vendo e nos veem agora, para você, assim, como você se sentiu com esse resultado atual? Até não ainda definido, oremos, mas assim, eu gostaria de saber de você, assim, porque eu sei que muitos colegas meus empreendedores estão assim, e eu também, a gente fica um pouco receosa, né? Como que você tá em relação a tudo isso? Lembrando que a gente tem que focar naquilo que a gente tem controle, tudo depende da gente, né? A gente sofre muito pelo que a gente não tem controle. Isso. Eu, assim, sempre acompanhei cenário político e, assim, independente de quem fosse, assim, as minhas lutas vão ter que continuar, mas não agradou para uma parte, agrada para outra, mas o que eu vejo é o seguinte, assim, a gente praticamente está dobrando a aposta nesse momento, porque é complicado, a gente vai ter mudança em dólar, com certeza, alguma coisa assim, tomara que não estoure a inflação, então muita coisa muda e assim, não é só porque ganha em dólar, mas assim, tem coisa que a gente compra em dólar, então não é tão simples equalizar essa equação que tem. Mas o que eu falo é assim, a vida continua. Dos poucos livros assim que eu vejo, eu lembro do... Esse é bem clichêzão, né? Pai rico, pai pobre, né? Ele fala, o céu tá caindo. Sempre tem alguém falando, o céu tá caindo. Verdade. E o cara foi ficando rico com o céu caindo, com gente falando pra baixo, pra cima. Então o céu sempre vai estar caindo. Essa é a verdade absoluta. Independente, vai estar. Então, ou seja, focar mesmo naquilo que a gente tem controle. Fazer o nosso melhor. Senão a gente sofre muito. Ou seja, pessoal, estoicismo. Filosofia aí, você tem que focar no que você tem controle. Os fatores externos, né? A gente não consegue controlar e a gente não pode deixar influenciar na nossa vida. Sim, no máximo, vamos falar, questão do governo é torcer para que dê certo, né? Independente, né? Agrada ou não ao pessoal. Que tem que dar certo, né? Porque se não der certo, a gente tem um grande problema. Então, mas você sentiu que lá fora começaram a nos olhar diferente? Assim? Lá fora o pessoal não entende muito, assim, até eu lembro que eu fui visitar o cliente lá do Paraguai, aí quando eu falei, os candidatos da eleição, mas ele não estava preso, não sei o que lá, o pessoal não entende, era assim. né? O pessoal não entende muito bem. Realmente
uma novidade também tudo que está acontecendo aí, né? Mas assim, a gente tem, eu sinto um pouco isso isso já antes, né? Eu posso falar que eu empreendo desde do Lula, Dilma, Temer, minha primeira empresa aí desde 2009. Então, já vi coisa que facilitou, coisa que dificultou. Sim, esse governo para a parte de exportação esse ano está batendo recorde. Eu sei que trabalha com marca, né? O NPI, poxa, eu lembro que a primeira marca que eu fui registrar era anos, o negócio morria ali, poxa, o negócio está 3, 4 meses, você está com uma marca na mão, assim, depende do caso, né? Mas, ou seja, estávamos decolando, né? Assim, pensar em parte de organizar para quem quer empreender, realmente tá pensando, né? Tomara que mantenha, né? Pelo menos isso, Sim. mas... lá fora o pessoal já, desde as primeiras negociações, o pessoal sempre tem o pé atrás, né? Que eles têm a visão do Brasil, o brasileiro querer vantagem, né? Não só questão política, né? Eles têm experiência ruim, né? Infelizmente, a parte cultural, falar, né? O árabe estava em pânico quando veio aqui, ele achou que começaram a pilhar ele, né? Ele nunca tinha vindo no Brasil. E ele achava que ele ia ser roubado aqui, ia ser sequestrado, assim. Infelizmente, essa é a visão, e a gente vai quebrando. Exatamente, essa é a nossa função, né? Mostrar que... A maioria dos brasileiros, trabalha pra caramba. E depois eu percebo que eles aproveitam disso também, porque eles veem que a gente dá a palavra nossa, pô. Para mim, o que mais tem valor, poxa, se eu me comprometer com alguma coisa, pô, eu tenho que entregar. E viu, Murilo, uma dúvida. É difícil negociar com os árabes, com os árabes é o mais difícil. O mais difícil, eles têm cheio de regra, né? Você vai negociar, tem que estar com as duas mãos em cima da mesa. Eu já ouvi uns ditados assim que são bem exigentes. Eles não levaram todas essas questões a cabo, mas eles têm que sair ganhando da negociação. Esse é o aprendizado. Então você já entra com uma negociação com uma gordura e faz parte do vai e volta. Assim, porque senão eles vão ganhar eles vão ganhar a negociação na canseira, né? E eles são agressivos assim na negociação? Começa a intimidar, pressionar, não demonstra tanta emoção, né? Eles são meio agressivos. Se deixar, eles arrancam o couro. Se deixar, eles tomam sua empresa sem perceber. Eles acham que tá fazendo um bom negócio ainda. Desse jeito, pô, os caras são milenares nisso, né? Ali que a gente vê que a gente ainda é muito menino em muita coisa, né? Tem toda a maleabilidade brasileira, né? A gente tem todo... forma de lidar, de adaptar, mas tem algumas coisas que a gente tem que aprender. Às vezes tem povos aí que já estão milênios já na frente nossa. Né? E aí quando você entra nesses tipos de negociação, caso você percebe, fica bem evidente isso. Legal. E para complementar, né, e também concluir que estamos indo para 2 horas. 2 horas. Olha que papo bom, né? O que é sucesso para você? O que você quer concluir nessa conversa? Espero que você tenha gostado, claro, né? Mas assim, o que é sucesso para você? Porque sucesso é muito relativo, Sim, né? Sucesso é você conseguir aproveitar seu tempo na melhor maneira possível. Sucesso é ter tempo. Legal essa descrição, hein? Quando eu vejo que eu tô sem tempo, eu não tô tendo sucesso. Poxa, porque que adianta você fazer um monte de coisa e você não conseguir aproveitar, né? É conseguir aquilo que você deseja, né? Porque para cada pessoa é um significado, né? Para mim, é cada vez mais aproveitar o tempo. E para aproveitar aí, você tem alguma dica para quem tá querendo começar a empreender ou começar a exportar? Com quem que ele fala? Ele procura PECs, só para dar um norte? Exportar, tava sendo renovado lá o contrato para Sorocaba, lá no núcleo, lá, que é a Antiguesan, que é a Atom. Poxa, indico muito forte, converso até com pessoal aqui os produtores de doce aqui de Tatuí, da Prodoce, assim, tem muito potencial, assim, a gente está numa cidade que infelizmente é uma cidade que até onde eu vi ela estava em déficit, né, de balança comercial, né, ela mais importa do que exporta, e é importante para uma cidade exportar. E assim, para quem não entende, né, porque a maioria das pessoas se revolta, né? Tá caro as coisas porque tá exportando, né? Não entende um equilíbrio, mas exportar significa você trazer dinheiro de fora, manter emprego aqui no Brasil. Tem muito estudo econômico, não só brasileiro, mas, poxa, Harvard, tudo onde você imaginar que, assim, cada $1 que você movimenta de comércio local, né? De dinheiro que
já tinha aqui, ele vai transformar entre 2 e 3. Exportação, quando vem um dólar novo, né, que não existia esse dinheiro aqui, ele multiplica por 6 a 10. Ou seja, é muito forte o efeito disso. Então, assim, o Chile usou uns tempos, estava trabalhando forte isso para as pequenas empresas exportar. Aqui no Brasil está começando esse movimento. Tirar um pouco esse estigma, né, que é impossível, que é difícil. Assim, a gente tem muita coisa própria. Eu escolhi o açaí porque eu já estava trabalhando com açaí. É um produto tipicamente brasileiro, né, então não vou entrar em algumas barreiras comerciais, né, porque o cara não vai poder falar, vai competir com o meu açaí aqui. Igual pegar produto lácteo. Se eu fosse exportar sorvete é muito mais complicado, porque todo país tem alguma cadeia leiteira, né. E aí eles fazem protecionismo, né? Eles defendem. Você vê até países que, Estados Unidos, que é super aberto, os caras têm um nível de protecionismo, né? Para defender alguma cadeia. Então o açaí tem essa vantagem que ele tem porta praticamente aberta com a maioria dos mercados. Mas dica é se aprofundar, né, no que quer fazer. Sebrae, assim, tem o basicão do Sebrae, né, que muita gente não gosta. Eu conheci o Sebrae mais básico, mas o Sebrae tem programas, tem o Sebrae Mais, você tem alguns programas mais a fundo, ajuda bastante, né, principalmente a gente vê empreendedor básico sofre com fazer um fluxo de caixa financeiro, estoque, lidar com estoque. Então, assim, muita coisa dessa vale a pena superar, investir em conhecimento para sair isso e aí alçar coisas maiores. E exportação, o PX por Sorocaba ou Apex, né, que aí eles têm vários programas, tem a questão de levar para fazer feira, né, expõe, leva o produto para expor em feira. Eu ainda não fiz nenhuma, embora eu já estou exportando, fazendo, a gente ainda decidiu não expor, porque o que a gente consegue de contato via Google praticamente já traz bastante. A gente está com um problema agora de atender, né, a gente tá fazendo uma expansão, né, para conseguir dar vazão, né, pro que a gente tem fechado, mas conhecer, né? Você investir a fundo, né, em conhecimento do que você está se propondo a fazer. Porque no final é seu tempo, né? Não tem nada mais valioso do que o tempo do empresário. Tudo. Então, para ser o mais assertivo possível, né, ter conhecimento. Maravilha. É isso aí. O melhor investimento. Então, uma dica muito grande aí, pessoal, buscar sempre o autodesenvolvimento, buscar conhecer sobre o assunto, né, do seu segmento, do seu negócio e sempre se profissionalizar, né? Porque não podemos ficar parado. A todo momento o empreendedor tem que estar buscando ali crescer o seu negócio e ter uma visão diferenciada, né, de pessoas que chegaram onde você quer chegar. É isso aí, pessoal. Estamos aqui finalizando o podcast e queremos agradecer. Hoje recebemos o Murilo Santucci, que ele é da tribo, ele é da Açaí Tal, que era da antiga tribo da Açaí, e também tem o Grupo Tal, que envolve outras empresas. Exatamente, uma honra, viu? Poxa. Porque quando eu comecei a ver, de verdade, eu já gosto muito do seu produto, né? Somos clientes, de verdade. Fico muito feliz, né, ter um empreendedor, mais uma vez, aqui de Tatuí. Você já é um pé vermelho, né? Tipo, pé vermelho, né? Em 2019, eu fui agraciado aqui pelos vereadores aqui. Que dia! Isso é muito bom. Então, um pé vermelho nato. Privilégio nosso. Né, eu digo, né, um produto brasileiro, né, podendo mostrar, levar um produto maravilhoso, um trabalho maravilhoso, mostrar que culturalmente nós somos muito trabalhadores, inteligentes, inovadores, né? E realmente fazemos tudo assim com muita dedicação. Então, eu fico muito feliz de verdade com o seu case, com a sua história, né? Porque isso mostra para muitas pessoas que realmente desejam empreender, que estão empreendendo, que nada é fácil nessa vida, né? Que a gente vai ter que se privar de determinadas coisas, que sucesso é ter tempo, né? Eu acho que é crescer com prosperidade tendo tempo. Muito legal também, mais uma vez, né? Você sempre enaltecer, como vocês dois, né? Gatos, garotos, enaltecerem as esposas, né? Porque eu digo que, além de mãe, né? É uma ótima profissional e, é como você disse, é o seu equilíbrio, né? É o seu ponto, né? Então, eu fico muito feliz, né? E também, por trás desse Vila Talks, tem o Lucas aqui, né? O querido Lucas, né? Nosso querido produtor, o Grando. Obrigada muito pela oportunidade. Mais uma vez, obrigada. Eu queria que você terminasse aí, né? Bom... Eu que... Uma frase de efeito. Nossa, eu acho que não tem nem como agradecer, assim, poxa, tá na estreia aqui, obrigado aí, meu Grando, Vila.
Vanessa, toda a equipe aqui, o Lucas. Bom, o que eu sempre espero é tentar levar alguma coisa assim que acrescente, né? Para quem está na dúvida, tá querendo, assim, fácil não tem nada, né? Isso daí é a vida, né? Então, assim, faz parte do jogo, né? Mas só depende da pessoa quanto você vai aguentar, né? Porque é um jogo forte, mas... como falei, às vezes até com a própria família contra e as coisas acontecem. Mas agradeço novamente essa oportunidade de passar um pouquinho, né, do que eu tenho vivido. E, poxa, frase, eu sou muito ruim de frase. Daquela que ele já disse, né? Aguardar os próximos empresários aí, que acho que tem muita coisa boa aí. É isso aí, então, pessoal. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam aqui ao vivo, né, a entrevista e depois vão acompanhar a entrevista gravada e agradecer de coração mesmo a todos que estão incentivando e fazendo com que esse sonho, esse projeto aconteça. Em breve vamos divulgar o próximo entrevistado do Vila Talks. Então é isso, gente, uma noite iluminada para todos vocês. Lembrar, agradecer a todo mundo que está até agora verdade, com a gente. Nós temos pessoas aqui, e o que eu gosto disso que ficará salvo e depois, eles fazem um trabalho tão maravilhoso que eles fazem vários cortes, sabe, daqueles assuntos bem interessantes. Então, durante a semana, nós vamos soltando aqui também, viu? Então, mais uma vez, obrigada a todos, viu? É isso aí, pessoal. E uma noite iluminada e abençoada para todos. Deus abençoe todos e ó... Ai, agora vamos nos experimentar, né? Quem não conhece, provavelmente todo mundo tatu já conhece, né? O açaí verdadeiro. E é isso. Como que é o slogan aqui? Da Amazônia para a cidade. Dá um homem aí. Eu que ajudei a criar, pessoal. Valeu, essa parte aí, ficou legal, hein? Sucesso, então, viu? Obrigada, gente. Uma noite Valeu, então, Murilo. Brigadaço aí por aceitar ser o primeiro entrevistado. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos aí. E em breve aí o próximo entrevistado. Beleza? Se inscreva, nos sigam, mandem perguntas. E patrocine também, porque em breve, nos próximos, já vai aparecer os patrocinadores na TV aqui, que vão apoiar o nosso projeto aí, vai trazer grandes resultados para a sua marca. É isso, beijo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.